Muito boa noite, sejam bem-vindos a esta emissão especial aqui na Quarentena da Bola. Quem nos segue no último mês Não estou a ouvir, Remo. Não sei. semanas, já sabe que nós ao domingo normalmente não fazemos nenhum programa. No entanto, houve aqui um desafio bem lançado pelo Presidente do Lourosa, tendo em conta as decisões que estavam já tomadas em relação ao Campeonato de Portugal, de anteciparmos o nosso espaço, que normalmente é à quarta-feira, de falar do Campeonato de Portugal, para analisarmos desde já as decisões que já vão sendo tomadas. Lembrar que a Federação, em comunicado, anunciou que os dois clubes que serão indicados para subir à Liga Pro serão Vizela e Arouca. E eu, olhando aqui para o comunicado da Federação, a Federação fala em mérito desportivo e fala nos dois clubes com o maior número de pontos. Obviamente que esta situação gerou de imediato muitas críticas de muitos clubes. Aliás, há já um pedido dos restantes 6 clubes que estavam em zona de subida. Portanto, a Associação Desportiva de Faf na Série A, Lourosa na Série B, depois na Série Série C, Praiense e Benfica Castelo Branco, e na Série D, Olhanense e Real, que pediram já até uma reunião a Fernando Gomes. A Associação Desportiva de Faf, em comunicado, alertou para as graves dificuldades económicas que podem advir daqui, inclusivamente avisa que poderá não ter sustentabilidade para manter os funcionários e a operação normal que tinha até o momento e a recuperação financeira da associação no momento. O Praiense falou em podridão. O Olhanense avançou até com uma questão jurídica que poderá dar aso a uma impugnação desta decisão. O próprio Lusitânia de Lourosa também já publicamente se demonstrou contra esta decisão, e há o tal comunicado conjunto também que está a ser preparado, segundo sei, mas entretanto os nossos convidados irão dizer, dos capitães do Campeonato de Portugal. Vamos passar a apresentar os nossos convidados de hoje. Ao meu lado está o Romão Afonso, da página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, nosso parceiro nestes programas, na tentativa de, como ele já faz há muitos anos, de refletirmos sobre o campeonato, de darmos aqui o nosso contributo. Obrigado, Romão, por estares hoje novamente connosco, neste domingo. Ao lado do Romão, o Paulo Monteiro, jogador da Associação Desportiva de Faf, um jogador com um passado bonito já no futebol profissional também. Na última época juntou-se à Associação Desportiva de Faf, ainda comigo a diretor desportivo, um amigo que gosto muito, um jogador também que dispensa grandes apresentações, e que será ele, juntamente com o Pintacilgo do Felgueiras, também um jogador com uma carreira fantástica. E eles que são capitães e que estão no grupo dos capitães vão representar no fundo os jogadores. Agradecer ao Paulo e ao Pintacilgo, que daqui a pouco se juntará a nós outra vez. E para quem olha para a imagem, temos na parte de baixo então os presidentes: Hugo Mendes, do Lourosa, Tony Adro, do Loutano, a quem eu desafiei porque aportam situações diferentes. O Loutano não estava em zona de play-off, no entanto, até era daquelas equipas que, olhando para o calendário, teria legítimas aspirações se o resto do campeonato se realizasse, porque tinha a maior parte dos jogos em casa e era esse o objetivo. Antes de mais, Sr. Presidente do Hugo Mendes, obrigado por estar aqui e obrigado pelo desafio que permitiu que estivéssemos aqui. Já lá vamos à primeira conversa, mas agradecer-lhe desde já a disponibilidade para estar aqui hoje. Sim, muito obrigado eu, Rómulo, pelo convite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Rémulo, é um gosto enorme estar cá no teu programa, dar-te de facto os parabéns por aquilo que tens feito pelo futebol nacional, inclusive pelo Campeonato de Portugal, e para mim, enquanto dirigente desportivo, é sempre bom estar cá para melhorarmos algo que é comum a muitos portugueses, que é claramente o futebol. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra ter este painel, também o meu colega presidente, também o Romão, que faz um excelente trabalho no Campeonato de Portugal, na página tão famosa do Campeonato de Portugal, e o Paulo Monteiro, um jogador também que todos conhecem, de Faf, capitão de equipa, que também para mim é um privilégio também tê-lo cá. Para mim, este direto para tantos portugueses que nos estão a ouvir, e desde já também um cumprimento muito especial a todos os sócios e simpatizantes do Lusitânia Lourosa, porque de facto é por eles que eu estou cá. Essencialmente eu visto a camisola por eles e é por isso que eu estou cá, e também, claro, também estou cá pela verdade desportiva, é por isso também que estou cá esta noite, e de um campeonato que claramente tem que ser mais valorizado, que é o Campeonato de Portugal. Um campeonato, como diz o nome, é Campeonato de Portugal, e é nesse sentido que também estou cá esta noite, e muito obrigado pelo convite, Remo.
Obrigado, Presidente. Também ao Presidente António do Adro, Tony Adro no futebol. Aliás, que ontem me avisou, e aproveito para mandar um abraço ao grande Cipriano, que trabalhou comigo no Boa Vista, teve um pequeno ABC, já está bem. Um técnico de equipamentos roupeiro, que é uma pessoa importantíssima, que foi importantíssima, e por isso eu alertar também, para não nos esquecer das pessoas todas. Presidente Tony do Adro, obrigado por ter aceito o desafio, para estar a representar o Loutano, mas também, no fundo, todos os clubes que não ficaram em zona de play-off e que eu não quis esquecer nesta conversa. Muito obrigado eu, em nome do clube. Nós tínhamos sérias aspirações ao play-off. Faltava 27 pontos. Nós, dos 9 jogos em casa, dos 9 jogos fora, tínhamos 6 em casa. Estávamos ali pertinho, estávamos a 6 pontos do primeiro lugar. É óbvio que se não se pode jogar, não se pode jogar. Pronto, ok. Questão de saúde, tudo bem. Agora, nós tínhamos sérias hipóteses de ir ao play-off, porque temos a equipa muito bem organizada, trabalhamos bem, e foi uma pena. Foi uma pena. É claro que depois das decisões, a Federação teve que as tomar. Algumas nós concordamos, outras não. Mas pronto, quando é o Governo a dizer que tem que parar o nosso campeonato, eu penso que a partir daí há pouco a dizer. Acho que houve aqui alguma lacuna, porque as associações estão aqui para defender os clubes, e nós, na nossa associação, não temos razão de queixa, porque trabalham bem. Nós, quando tínhamos algum problema, falávamos sempre com eles. Agora, acho que houve pouca sintonia entre a Federação e as associações. Isto é a minha opinião. Da parte da Federação, a nós também nunca ninguém nos enganou. Quem falava connosco era o Carlos Lucas, e a nós, clube, nunca nos enganou. Foi-nos sempre dizendo aquilo que poderia ser feito, mas estavam sempre dependentes da pandemia. E então, pronto, mas é com alguma tristeza, porque nós tínhamos sérias hipóteses, e esse era o nosso objetivo, era chegar aos 2 primeiros lugares. Muito bem, eu depois vou ter umas questões para colocar também assim, é apenas a introdução, e obviamente também ali ao Presidente Lourosa. O Romão também tem um pontapé de saída interessante, nós hoje à tarde fomos conversando. Paulo Monteiro, o Pitacilgo está com algumas dificuldades nas ligações. Vocês estavam naquele grupo dos capitães, que entretanto já se sabe que por vários motivos, que não são aqueles que nos trazem aqui hoje, foi encerrado, mas há outro movimento de capitães, de jogadores do campeonato, e podemos arrancar já por aí, que obviamente, no geral, vocês todos sentiram-se muito afetados. Tu publicamente já falaste sobre o assunto, tens muita experiência no futebol português, e pareceu-me que esperavas outra coisa, ou seja, foste surpreendido. Sim, Remo, antes de mais, dar-te os parabéns. Eu já te conhecia noutras funções, como diretor desportivo, já sabia as tuas capacidades, não me surpreende este programa. Realmente tem sido um painel que apresentas todas as semanas, todos os dias, e dar-te os parabéns por aquilo que tens feito, pela verdade desportiva, que eu prezo muito. Sim, nós, capitães, temos falado, não é? É óbvio que estas medidas que a Federação tomou, em nada defendeu o jogador de futebol. O grande grosso do futebol português, que eu acho que o Campeonato de Portugal, onde está maior número de famílias, que se calhar muita gente não sabe, mas 80%, 90%, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, dependem apenas do futebol, não tem trabalhos paralelos, e este término do campeonato, nesta fase, de forma a que os jogadores, principalmente esta divisão, porque nós nesta divisão se calhar não temos o acesso ao layoff como existe nas divisões acima, é complicado, porque são 4, 5 meses que os jogadores vão ficar descalços, e ficar descalços, digo que provavelmente não vão receber nenhum salário, alguns jogadores. E acho que a Federação, como não sei se calhar vamos tocar nesse assunto daqui para a frente, a Federação deu agora uma ajuda aos clubes de segunda Liga, no valor que foi público, de 55 mil euros. E o Campeonato de Portugal, como é que fica? Um empréstimo? Fazemos um empréstimo para daqui a 2, 3 anos, os clubes se calhar ainda estar com mais dificuldades do que se encontram agora. É isso que eu gostava de se calhar, de fazer. E vamos falar, Paulo.
é um bom tema para lançar já para reflexão, e depois vamos fazer a primeira ronda com vocês todos e aí já avançar com algumas coisas. Romão, nós quando falamos hoje à tarde, tocaste num ponto que parece-me essencial, só para lançar, eu sei o que é que tu vais falar, as pessoas não sabem. Vocês na página inicialmente, aliás, como quase todos os clubes aqui representados e no geral, deixaram nas mãos da Federação com grande tranquilidade a resolução deste assunto. Entretanto, chegado aqui, há algumas coisas que te deixam, digamos, algumas dúvidas. Portanto, passar-te a palavra, o que é que te apraz dizer sobre isso para lançarmos então o tema? Sim, em primeiro lugar, muito rapidamente, dizer que é um privilégio estar novamente aqui e falar convosco. O Pinta ser um jogador que dispensa apresentações e que vem trazer muita qualidade e também esta magia um bocado deste Campeonato de Portugal, que temos jovens a despontar, como temos jogadores com muita experiência, e eu acho que é esta realmente a verdadeira magia do campeonato e que devia ser mais valorizada. Ter aqui o Paulo Monteiro, que podemos, dos melhores centrais, se não o melhor central do campeonato, podemos já avançar que vai estar na nossa equipa do ano, na nossa página, não há qualquer dúvida. O Tony Adro, a página começou há 5 anos absolutamente do nada, com zero, quase por uma brincadeira, e foi o Tony, foi das primeiras pessoas que nos ajudou e que contribuiu para a nossa página. E desde então, e o presidente Hugo Mendes, um trabalho incrível no Lourosa, um grande investimento, e se calhar das pessoas, e no presidente Hugo, e também deixei para o fim, porque reflete bem aquilo que é a injustiça deste campeonato. Acho que chegamos ao expoente máximo de toda a injustiça e todo o acumular de situações neste campeonato, mas que não é de agora, que já se arrasta há vários anos, e o Lourosa, como falamos de outros clubes, que fizeram grandes investimentos e que têm sempre a porta fechada, muitas vezes esportivamente, mas também por muitas outras razões, e está aqui um grande exemplo, e certamente que a voz dele será fundamental hoje. Responder à tua pergunta, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que logo quando os campeonatos pararam, nós fizemos uma publicação na nossa página a dizer que confiávamos muito nas decisões que fossem tomadas. E independentemente do que fosse decidido, nós iríamos aceitar, porque sabemos que as decisões eram muito complicadas, ninguém se queria estar naquele lugar. E aquilo que vemos passado quase 2 meses é que essas decisões foram tomadas e elas não são bem aceitas por nós. Porquê? Não é por nós termos uma birra contra alguém ou contra quem as toma. É porque realmente elas não são iguais. Elas, em função a fatos iguais, há decisões diferentes. Eu acho que isso aí é de uma desonestidade enorme, e esta imparcialidade que podia haver fica muito duvidosa no ar. Há muitas questões no ar que estão por responder. Parece que cada medida foi feita a cada situação. E eu vou dar um exemplo muito rápido. Aquilo que na quinta-feira a Federação teve uma reunião com as associações e foi-lhes comunicado diretamente, embora não seja oficializado, mas foi-lhes dito diretamente que os campeões, que os líderes distritais, os 20 líderes distritais, não iriam subir esta época. E passado 2-3 dias, a mesma Federação faz um comunicado justificando a sua posição, dizendo que a UEFA, há um mês ou há 3 ou 4 semanas atrás, diz que não jogando mais, o mérito desportivo deve ser tido em conta, e por isso irá subir o Vizela e o Arouca. Mas 3 dias antes disse exatamente o contrário, que não irá subir ninguém. Isto aqui, ninguém consegue entender isto. Não tem justificação possível, não há razão possível. E depois, claro, também é questão de jogar e não jogar. Nós não estamos contra a segunda liga, nem estamos contra a primeira liga, estamos contra quem decidiu isto. E quem decidiu isto não foi o governo, quem decidiu isto foi a Federação, ponto final. E a Federação deu indicações ao governo, e o governo confiou na Federação, e a Federação, que representa todos os jogadores, todo o futebol nacional, disse ao governo: a primeira liga joga, a segunda liga não joga, mas Portugal não joga. E aquilo é a nossa indignação. Eu acho que é a indignação de qualquer pessoa. Como é que por mais razões financeiras, de logística, de tudo, como é que nos dizem que podemos jogar 90 jogos numa primeira liga, com tudo o que há em volta de uma primeira liga, porque um Benfica, acho que há um Sporting Porto, ou qualquer coisa, ou ao final da Taça de Portugal, não poderá ter menos de 300 profissionais, digo eu, por alto. Não poderá ter, e depois todo o envolto nesse jogo. E a resolução que passou, e que facilmente era a opinião geral, embora, claro, que temos aqui o Lutano e outras posições que havia de largar um play-off e tudo mais, mas acho que
na minha opinião sincera, e acho que estamos a terminar este ciclo de tudo o que se passou, acho que havendo um regulamento, acho que o mais justo, embora aqui não haja justiça, mas acho que o mais certo era fazer um play-off com as 8 equipas. Acho que era o mais correto, porque era o que estava regulamentado, não estamos aqui a inventar regras em cima do joelho, era 8. E nós fazendo um play-off a 8, só tínhamos que fazer 6 jogos. Eram 6 jogos só. Isto resolvia-se em 4, 5 dias, não mais. Ali no Jamor, na cidade de futebol, as coisas eram facilmente articuladas, com a Direção-Geral de Saúde, com tudo mais. E a Federação limpava as mãos. Isso é que eu não percebo. Eu acho que aqui transmite, porque era muito mais fácil para a Federação, facilmente resolvia isto, faziam-se 6 jogos, era em campo, lavava as mãos, aconteceu, não aconteceu, houve golo, houve penalti, mas jogaram, foi jogado, foi justa a subida, claro que ia haver sempre queixas, mas todos aceitaram, todos entraram em campo, todos jogaram. E estava resolvida a situação. Agora, vê-se o enorme desrespeito que há, como é que se luta, como é que se vira toda a gente, como é que se diz a um governo que temos uma Primeira Liga pode jogar e não temos a mínima consideração pelos clubes do Campeonato de Portugal. Eu acho que isto é um desrespeito tremendo. Ora bem, vamos só dar a oportunidade também ao Pitacil, que já conseguiu resolver os seus problemas técnicos, para esta primeira introdução, para depois sim começarmos a analisar de forma mais concreta alguns temas. Pitacil, bem-vindo. Tu e o Paulo, no fundo, representam aqui todos os jogadores. São muitos, aliás, que já estão aqui a assistir. Vocês estiveram no tal grupo dos capitães, têm estado em contacto com muita gente. Perguntar-te desde já qual é o vosso sentimento nesta altura. Boa noite, Remo, e obrigado pelo convite e boa noite a todos que estão bem. O sentimento acho que é geral a todos, não é? Porque sentimos-nos muito injustiçados desde o início, como este processo foi conduzido desde o início pela Federação, porque não vejo qual é a lógica que há, se há condições para poder jogar, como agora estava a ouvir a falar, se há condições para poder jogar a Primeira Liga, porque é que não há condições para poder jogar o CPP? Há alguma diferença? E eu acho que é muito mais difícil realizar um jogo da Primeira Liga do que realizar um jogo do CNS, porque tem muito mais envolvência, tem muito mais comunicação social, tem muito mais tudo. E isso acho que é a revolta que torna aos jogadores, porque não faz sentido nenhum, como já referi aqui, a forma como foi conduzido este processo desde o início, desde como uma federação acabou com a prova sem dar conhecimento aos clubes, porque havia uma reunião marcada e nem chegou a haver essa reunião, muito antes foi cancelado o campeonato. Isso acho que é uma falta de respeito enorme, não só para os jogadores, mas pelos clubes, porque os clubes acho que têm que ser respeitados, porque se não houvesse os clubes, eles não tinham essa liga, não é? E acho que, acima de tudo, mereciam mais respeito os clubes que estão na luta, neste caso, pelo play-off, porque foi como disse aqui, não há nenhuma lei, não há ninguém mais primeiro que ninguém. E se está regulamentado haver 2 a ir ao play-off, porquê de subirem as 2 equipas com mais pontos? Foi o que já ouvi dizer muitas vezes. Qual é a diferença entre ter 60 pontos ou ter 50 e estar em primeiro na mesma? Há alguma diferença? Não será campeão de série na mesma? É isso que está a revoltar muito as equipas e principalmente as equipas que estão em fase de play-off, como o caso do Lusitano, o caso do FAF, não é? Sim, para esse, Benfica, Castelo Branco, Olhanense, Real. Sim. Isto depois não é só isto. As decisões que a Federação tomou, os prejuízos enormes que vão trazer estes clubes, não é? Quem é que vai suportar isso? É os investidores? Qual é a garantia que a Federação dá? A Federação está a ajudar em alguma coisa? Quer dizer, para a prova que a Federação organiza, faz um empréstimo. E para uma prova que não tem nada a ver, vão. Que é o caso da Segunda Liga. Eu não consigo compreender. Há coisas que me fazem muita confusão, mas se calhar há pessoas mais entendidas, ou não. Mas acho que isto revolta muito os jogadores e principalmente o presidente, o Hugo, do Lusitano, o próprio presidente. Vai já falar agora. Toda a gente, porque isto é uma injustiça enorme, ver o trabalho de um ano, o dinheiro que as pessoas gastam, porque esta prova não traz receitas nenhuma, só traz prejuízos. Quem está no futebol, quem está nesta divisão, está porque quer chegar ao ponto mais alto do futebol português. Porque eu acho que ninguém está no futebol, há muita gente que está no futebol porque gosta, mas ninguém quer perder dinheiro no futebol. Digo eu, não é? E o presidente, estão aqui 2 presidentes, eles podem falar.
Eu acho que o objetivo deles é poder chegar às ligas profissionais para depois também poder rentabilizar aquilo que andaram a trabalhar para trás. E agora, quem vai suportar os gastos que teve o Lourosa? Como todos nós sabemos, tem um orçamento para esta divisão muito grande. Quem vai suportar o orçamento do FAF? Todos nós sabemos que o FAF, que ainda para mais estando numa situação de play-off, como é que agora as pessoas vão, que é isto que está a me criar um bocado de revolta nos jogadores, que a Federação termina a prova, quem é que vai segurar os vencimentos de 2.000 atletas? E agora diz a Federação que é os clubes? Porquê é que é os clubes se foi a Federação que terminou com a prova? Não é? Os clubes, todos os clubes que têm até à data onde o jogador trabalhou em dia, eu acho que esses clubes cumpriram em tudo com os jogadores. Agora, a Federação acabou com a prova, ninguém tem culpa daquilo que aconteceu, é verdade que ninguém tem culpa. É uma coisa que está inerente a todos. Agora, acho que há formas de poder conduzir os processos e uma reunião com toda a gente, porque foi como já disse aqui, ninguém é mais primeiro que ninguém, ninguém é mais último que ninguém, é tudo igual, e conduziram as coisas numa forma coerente, porque isto nem de longe nem de perto há coerência nenhuma, não é? Sim, nem de longe nem de perto. Já voltamos a ti, Pitacil. Convém lembrar aqui duas questões. Primeiro, há aqui muita gente a perguntar quais são os fundamentos legais para se tentar, digamos, de alguma forma impugnar isto, e há o Olhanense, por exemplo, eu já disse, no seu próprio comentário, já deixou claro, no seu próprio comunicado, já deixou claro o princípio da confiança e da segurança jurídica, que se mostra violado, e é um princípio constitucional. Aconselho a irem ver no Facebook da Olhanense, e dizer também que vários clubes, e o Presidente Hugo Mendes poderá confirmar, começamos por aí, já deixaram claro que da parte de João Lucas receberam informação clara no início de abril que se iria realizar o Play-Off a 8 com aquele modelo dos 6 jogos sem final, e portanto que os clubes reiteradamente foram ouvindo esta informação. Portanto, também convém deixar isto claro às pessoas, porque há muita gente que está aqui a perguntar e que não sabe disto. Os clubes foram informados pela Federação, é sim, Hugo Mendes, que existiria Play-Off, certo? Sim, Remo, deixa-me começar aqui claro que sim. Início. Vamos começar de início, então. É o seguinte, nós, infelizmente, todo Portugal, todo o mundo, apareceu-nos aqui esta guerra silenciosa que é o Covid-19. Ok. Todos nós sabemos, a partir do dia 13 de março de 2020, ficámos parados. Estamos a falar de futebol. A partir daí, a Federação desligou completamente do Campeonato de Portugal. Desligou completamente. Mais à frente, começámos a receber chamadas do Dr. Carlos Lucas. Para quem não conhece, é o responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol, das competições. Esse senhor, Dr. Carlos Lucas, foi falando, inclusive, com o Lusitano Lourosa e outros clubes, em simultâneo, não só com os clubes de zona de play-off, sei que também falou com outros clubes, que automaticamente teríamos que aguardar algum timing para ver o desenrolar desta guerra silenciosa. Entretanto, o Carlos Lucas começa de uma forma mais ativa, final de março, início de abril, entra em contacto com estes 8 clubes, que todos nós sabemos que estavam em zona de play-off, e houve de facto uma promessa para todos, sem exceção, que iríamos disputar o play-off. Automaticamente, eu, enquanto responsável máximo do meu clube, passei essa informação para todos os meus jogadores, para todo o meu staff, em relação a essa enorme realidade que era o play-off. Automaticamente, ele foi ligando semana a semana e foi reforçando que claramente o play-off ia ser disputado. Entretanto, aquilo que acontece, liga-nos após o senhor Primeiro-Ministro ter falado numa intervenção que todos os portugueses, a maior parte, ouviram, na quinta-feira passada, a dizer claramente que os clubes não iriam voltar ao relvado do Campeonato de Portugal. E eu automaticamente estive a falar com ele bastante tempo, indignado, em estado de choque, por tudo aquilo, de facto, que ele me estava a informar. A verdade é que nós temos muita coisa em cima da mesa. E eu tenho que ser claramente realista. Nós temos que ver quando os jogadores são, de facto, pessoas como são pessoas que trabalham em fábricas, em comércios, é a população em geral
Quem é que se preocupou com estes jogadores, com estas direções? Quem é que se preocupou? Os clubes, de facto, pagam às federações para termos apoio. Nós somos sócios da Federação Portuguesa de Futebol. Vocês viram a Federação a ajudar jogadores? Vocês viram a Federação a ajudar clubes? Pá, ninguém viu. Viram, sim, grupos de capitães a ajudar jogadores. Viram clubes a ajudar jogadores. Viram adeptos a jogar jogadores. Viram uma série de sócios simpatizantes a ajudar os clubes. Mas a Federação, que é o órgão máximo e mais que nunca precisávamos de apoio da Federação, a Federação desapareceu. Inclusive, recebemos um e-mail para parte da Federação a marcar uma reunião com os 72 clubes do Campeonato de Portugal. Os 72. Essa reunião foi cancelada em anos 24 horas. Até hoje, nós estamos à espera de outra reunião. Estamos à espera dessa reunião com os 8 clubes que o Dr. Carlos Lucas disse que iriam ao play-off. Não é o Lusitano Rosa que disse claramente que iria diretamente para o play-off. Nós queríamos jogar os 9 jogos que faltavam dentro das 4 linhas e a seguir, com toda a verdade desportiva, ir ao play-off. A partir daí, não foi possível. Ok, a Federação atuou. Meus senhores, destes 8 clubes, vão de facto ao play-off. E a partir daí, vocês viram o desfecho que aconteceu. Não houve play-off nenhum, alegando claramente que não íamos para dentro das 4 linhas. Eu perguntei porquê. E responderam-me claramente que o primeiro-ministro foi o responsável. E isso, como disse o Romão, e muito bem, nada tem a ver. Nós somos portugueses, nós somos um povo de raça, um povo inteligente. Para o povo português, ninguém atira areia para os olhos, ok? Existe um órgão máximo, claramente, que é Federação Portuguesa de Futebol. Está acima da Liga de Clubes, está acima de tudo que seja futebol. Automaticamente a Federação deu sim o seu parecer ao nosso governo, que tem feito dentro de tudo que é possível perante o Covid-19 o melhor, mas a verdade é que a Federação deu o seu parecer com certeza e colocou de lado a prova rainha da Federação Portuguesa de Futebol. Eu quero deixar isto bem claro, que a prova mais importante da Federação Portuguesa de Futebol é o Campeonato de Portugal. Primeira e segunda liga está ao encargo da Liga de Clubes. A segunda prova mais importante de futebol, eu não estou a falar de futsal, outras modalidades, estou a falar de futebol, mais importante da Federação Portuguesa de Futebol é o Sub-23. Quer dizer que nós que representamos também o Campeonato de Portugal não temos direitos televisivos, não temos apostas desportivas, pagar uns 500 e poucos euros de apostas desportivas. E isso aí, ainda vamos, algo que temos que ver. Quer dizer que o nosso clube vive da forte paixão dos nossos adeptos que vão ao estádio, compram um bilhete para apoiar o seu clube, são sócios, patrocinadores e alguém que invista claramente no clube. E é assim que o Lourosa consegue claramente estar em zona de play-off. E agora eu pergunto, com tudo isto, basta dizer que sobem Arouca e Vizela? É só isto que vão dizer a nós? Não. A verdade é que nós temos pagamento de salários, pagamento de ajudas de custo, pagamento de luz, pagamento de água, desde o início da época, que chegaram ao final agora, dizem, meus senhores, não têm direito a nada, disputar nada. Olha, fica tudo arrumado. E mais do que isso, vamos ver aqui isto todos delineados. Os nossos sócios pagaram cotas, pagaram bilhetes para ir ver os jogos, chegam ao final e não têm direito a nada. Isto não é possível. Nós estamos à espera do bom senso da Federação Portuguesa de Futebol para, de facto, olhar para tudo que estão a ver neste momento para realmente atuar positivamente perante estes clubes. Mas tem que atuar, nós não queremos, de facto, dinheiro. Nós queremos verdade esportiva. Aquilo que se passou em promover 2 clubes, porque, por mérito desportivo, dizem eles que a UEFA, claramente nós vimos,
que as federações teriam autonomia para fazer os desfechos de campeonatos como queriam, até pelo mérito desportivo, o mérito desportivo pode ter claramente o fair play. Então, para isso, pegavam no outro clube, pegavam no ginásio Figueirense e pegavam no clube qualquer e subiam. Nós temos claramente definir o que é isto de mérito desportivo, porque nós sabemos que até, inclusive, a tendência do Campeonato de Portugal nem sobe quem está em primeiro com mais pontos. Cada clube utiliza a sua estratégia. É óbvio que o Lusitano Rosa, se pudesse estar em primeiro lugar, estaria em primeiro lugar. É óbvio. Mas, claramente, não há nenhuma dúvida que, nos últimos anos, é só olhar e ver quem é que subiu para a segunda liga. Presidente, deixa-me só interrompê-lo para dizer, isto obviamente nada contra o Vizela e o Arouca, não é? Eles foram indicados para subir, não é? E nada contra. Agora, até porque há aqui uma questão, deixa-me só dizer isto, há aqui um comentário, e avisar as pessoas que comentários que metem insultos, obviamente são apagados para as pessoas participarem com civilidade. Mas, por exemplo, há aqui um comentário muito interessante que diz, imaginemos que Olhanense e Real tinham os 2 mais pontos do que os outros todos. Subiu Olhanense e Real, por esta ordem, não é? Quer dizer... Da mesma série. Da mesma série, ou seja, imaginando, porque eles estão empatados, não é? Imaginando que, porque isto dá aqui asa a muitas interpretações, não é? Sim, porque a verdade é a seguinte, esses clubes, e eu quero deixar bem claro, e sabem, eu já falei diretamente, tive um Zoom diretamente com o presidente do Arouca, com o presidente do Vizela, antes da decisão da Federação Portuguesa de Futebol, na sexta-feira à noite. Tive um Zoom com os 8 presidentes do Campeonato de Portugal que estavam no play-off, e antes da decisão. E eu disse a eles claramente, se essa fosse a decisão, claro, dava os parabéns a eles, mas que essa não é a decisão correta. Não era. Inclusive, aleguei que os comentários, ou neste caso as publicações do Facebook deles, sobre a pressão que estavam a fazer sobre a Federação Portuguesa de Futebol, não eram corretos. Eu disse a eles na cara. Disse isso ao Joel Pinho e disse isso ao Diogo de Vizela. Porque, claramente, estes 8 clubes têm direito a lutar dentro de campo por um objetivo. E falando, tem que falar neste ponto. Qual é a diferença de fazer 90 jogos a Primeira Liga e o Campeonato de Portugal era 2 jogos. Bastava 2 jogos para o Orosa, para o Olhanense, para o Praense, para no o total eram 6 jogos no total, não é? No total. Não, imagina, ia haver quartos de final, não havia primeira nem segunda mão, só havia um jogo único. Exatamente. Quem ganhasse ia às meias finais, não havia final, não havia campeão. Estamos a dizer que numa semana resolvíamos isso. O Presidente, pondera ir para os tribunais até às últimas consequências? E antes disso, houve ligas a nível europeu que decidiram as subidas, também porque há outras ligas também ao play-off, na terceira divisão, e decidiram por bolas, ok? Fizeram um zoom com esses clubes e automaticamente chamaram já a federação e tiraram as 2 bolas que automaticamente subiam. Pode parecer um disparate, mas se todos os clubes aceitassem, era assim, era com bolas. Não íamos para o relvado, era com bolas. Mas aqui a questão é esta. Porquê que a Primeira Liga são pessoas como são pessoas no Campeonato de Portugal? Os jogadores merecem todos respeito. Porquê que uns jogam ou vão jogar e outros não podem ter esse direito? E mais, porquê que a Federação decidiu tão rápido querer decidir isto? Se nós tínhamos a expectativa que ia haver play-off, os nossos jogadores estavam à espera, como estavam as outras 7 equipas. Porquê claramente quiseram decidir muito rapidamente? Sai a notícia do Sr. Primeiro-Ministro na quinta-feira, que até dava autonomia, inclusive, ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidir como achasse melhor, e decidir a correr ontem, sábado, porque acabou o estado de emergência. Porquê? Porquê que ele decidiu ontem? Porque havia o estado de emergência. E hoje já não há estado de emergência. É para defesa própria. É para a defesa da Federação Portuguesa de Futebol. É isso. Quero dizer claramente também, já se falou aqui das associações, a minha associação de futebol de Aveiro, sei que porventura está a acompanhar este direto, vi o presidente entrar no direto, ele está a ouvir, ele está do lado da verdade desportiva. Ele está com o Calorosa, como está com os outros 7 clubes, que automaticamente foi-lhes prometido o play-off. O senhor presidente Arménio Pinho
automaticamente, a mim foi dito isso. Ele está indignado como nós estamos. As associações tinham essa informação. Presidente, peço-lhe só que conclua esta primeira ronda para ouvirmos os outros e depois volto a si também. Sim. Ora, portanto, e para responder àquilo que eu lhe perguntei, depois vamos desenvolver isso. Não põe de lado o recurso aos tribunais, certo? Sim, neste momento estamos 6 clubes mais unidos que nunca, e isto, é verdade, a união que tem sido com o FAF, com o Praense, com o Real Massamá, com o Olhanense, com o Benfica Castelo Branco, tem sido enorme. Nós temos falado de segundo a segundo. Nós claramente temos todos os nossos advogados a trabalhar. Temos não só advogados, temos uma série de pessoas a trabalhar em prol da verdade desportiva. Acredito que o Dr. Fernando Gomes vai ter que arranjar uma solução, e uma enorme solução, para estes 6 clubes. Vai ter mesmo que arranjar, porque, como é o nosso slogan, estamos juntos. E há uma coisa que nós dizemos: nós temos uma força enorme. Nós temos os nossos adeptos apaixonados destes 6 clubes. Nós temos disponibilidade, temos autocarros, temos uma série de situação. Nós temos que mostrar como é que estamos indignados. Claro que esta não é a altura. Estamos a decorrer com um Covid-19. Mas nós vamos mostrar no tempo útil e quando for oportuno essa indignação com os nossos adeptos. Os nossos adeptos irão estar ao nosso lado para lutar com todas as suas armas, toda a sua força. Nós queremos verdade desportiva. Não nos podem fazer isto. Muito não bem. podem mesmo. Não merecemos isto. Nós pagamos, somos clubes cumpridores e queremos claramente a verdade desportiva. Não podem pegar em 2 clubes porque foi aqueles 2 clubes. É como eu digo, refiro mais uma vez, não tem nada contra o Vizela, contra o Arouca. Nada. Mas se nos prometeram claramente que esses clubes iriam ao play-off, automaticamente tinham que cumprir a sua palavra até à última consequência. E é isso que nós esperámos pela Federação, e acredito que temos uma reunião agendada com a Federação, mandámos uma carta, a carta já é pública, está na comunicação social, a comunicação social divulgou essa carta. Os 6 clubes. Os 6 clubes, e neste momento, além disso, temos clubes também do Distrital que se querem juntar a nós, inclusive, hoje o meu telemóvel não parou de tocar, temos clubes da segunda Liga também a falar com o Santa Rosa e com estes 6 clubes. O futebol português está de luto. Está de luto o futebol português. Acreditem, só para terminar, Remo, quero dizer aqui uma coisa muito importante. O Covid-19 matou até hoje 1000 portugueses. 1000 e poucos portugueses. Tem tem aqui os números atualizados, mais de 25 mil infectados. Aquilo que foi provocado no futebol português, quantas pessoas vai matar no futebol português? Quantas pessoas vão ficar infectadas no futebol português? Claro que não vamos comparar futebol com a saúde pública. Isto é uma analogia que todos que nos estão a ouvir entendem. A saúde acima de tudo. Mas isto vai matar o Campeonato de Portugal, que já era desvalorizado pela Federação de Futebol. E este foi um ícone que nós, realmente, enquanto dirigentes, temos que repensar muito o que queremos para o presente e futuro dos nossos clubes. Muito bem. Fazer essa reflexão. Já voltamos assim mais à frente. Vamos agora lembrar que nós aqui na Quarentena da Bola vamos ouvir presidentes das associações e também vamos ouvir vários intervenientes da segunda liga, desde presidentes a jogadores, etc. Sim, Romão, força. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida mesmo, ouvindo as palavras do presidente Hugo e dizer que ele diz que estes 6 clubes estão juntos. Eu acho que isto era fundamental e é uma coisa que nós tentamos apelar na página, embora seja sempre difícil, embora há sempre rivalidade nos clubes e isso é natural durante a época, durante os jogos, acho que é fundamental. Mas eu acho que muitas vezes aqui, a não força do Campeonato de Portugal, principalmente nestas situações, e não é só de agora, de outros anos, esta divisão, nesta altura, não devemos estar todos juntos. Eu acho que deve ser uma luta não só dos 6, mas dos 72 clubes, claro que o Arouca e o Vizela podem sair daqui, mas mesmo assim acho que eles deviam lutar um bocado com isto, porque o Vizela já foi um clube prejudicado em outros anos, o Arouca também já teve algumas complicações noutras divisões, e os outros clubes todos. Eu acho que isto não é uma questão dos 6 clubes. Eu acho que é uma questão de todos. Eu acho que devemos estar unidos neste momento. Senão, se nos desunirmos nestas alturas de justiça,
Eu acho que depois não conseguimos ser rivais em campo. Eu acho que não faz sentido estarmos aqui agora vemos aqui o chat de és aquele, és aquilo. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que agora é a altura certa para nos unirmos, porque senão criar divisões só está a beneficiar quem devíamos estar a lutar, que é a verdade esportiva, e contra quem tomou estas decisões. Muito bem, Paulo Monteiro, vou agora a ti, depois vou ao presidente também, António do Adro. Da parte dos jogadores, como eu disse no início, e podemos já tocar nisso, vocês, não sabendo se vão ser dos 72 clubes ou não neste momento, mas há um movimento que vocês estão a criar porque querem fazer também chegar da parte dos jogadores alguma coisa ao presidente da Federação. Sim, nós temos falado, é verdade que existe uma grande revolta dos jogadores, porque não concordamos, não nos revemos de todo nas decisões que a Federação tem tomado até aqui, e nada isto promove futebol. O que me custa ver é que a verdade esportiva, que normalmente é o que toda a gente preza, e as pessoas vão ao estádio para ver bons jogos de futebol, isto está a ser camuflado. O problema é esse. O problema é que a forma como isto termina, a forma como deixam os jogadores ao abandono, porque é mesmo esta palavra, os jogadores do CNS desta divisão foram largados ao abandono. Ninguém quis saber deles, não têm apoio de nada, não têm apoio de... E acabam assim o campeonato desta forma. É óbvio que, para falar, estava a concordar também com as palavras do Pintacilgo e também do Romão e do Hugo, que a forma como eles decidiram as duas equipas é irrisória. É irrisória. Porque eu vou dar o caso de, por exemplo, o Praense. O Praense era a equipa que tinha mais distância para o segundo lugar. O Praense não podia estar a fazer uma gestão durante a época para chegar ao play-off, se calhar, em melhores condições. E então agora as equipas que neste momento, a 9 jornadas do fim, é que vão subir divisão porque têm mais pontos. O que é que os mais pontos o que é que a garantia de ter os mais pontos num play-off? Quando nos outros anos anteriores, as equipas que normalmente até sobem, até são as que iam posicionadas em segundo lugar para o play-off. Eu acho que estas tomadas de decisão da Federação não faz o mínimo sentido. É óbvio que os jogadores, eu aqui representando os jogadores e o Pintacilgo, eu acho que está toda a gente revoltada com estas decisões. E há uma coisa que é muito importante, que nós não nos podemos esquecer. A Federação demonstra um desprezo completo por esta divisão. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de tocar. Pena que se esteja a perder uma oportunidade única para reformular os quadros, porque estes quadros para esta divisão acho que não tem o mínimo fundamento. 72 equipas, acho que somos o único país no mundo que os primeiros classificados não sobem de divisão. Ainda têm que ir a um play-off. Acho que não existe mais lado nenhum. Eu acho que esta fase, que nós estamos a passar estas crises que agora aconteceu com o Covid, eu acho que havia de haver uma reformulação sobre tudo, principalmente este campeonato. Este campeonato não foi reformulado de uma forma a que isto promova os melhores. E muitas vezes, como toda a gente sabe, podemos fazer um campeonato regular e chegamos a uma tarde má e pode estar uma época toda por água abaixo. Acho que também devia ser uma reformulação, para além de que estas decisões de terminar desta forma o campeonato, quando nós estávamos à espera, porque também estávamos, e eu estou a falar em nome do FAF, estávamos à espera porque tínhamos, por mérito esportivo, entrar nos 8 lugares que nos podia dar acesso à subida de divisão, e acho que não me identifico de todo com esta medida da Federação. E os jogadores sentem-se revoltados, estamos unidos, estamos ainda a conversar sobre as medidas que vamos tomar, mas não queremos deixar impune esta decisão, porque isto em nada abona a favor da verdade esportiva. Acho que é ridícula esta decisão. Muito bem. Presidente António do Adro, aquela primeira, houve um primeiro, segundo ou terceiro movimento, nós também os recebemos aqui, até de capitães, que até achavam que isto devia ter sido largado aos terceiros e quartos, ou pelo menos às equipas que matematicamente ainda poderiam chegar. Houve muitas teses, as pessoas no fundo queriam era jogar, os jogadores acima de tudo queriam jogar, e falaram muito da questão da sobrevivência financeira, porque há muitos que vivem disto, por muito que se queira dizer o contrário, é a realidade. Acha, e pergunto-lhe isto concretamente, com a sua experiência já de muitos anos, aquela decisão de criar aquela divisão intermédia que se fala, que até pode vir a acontecer, poderia ser uma boa solução? Aquela divisão entre o Campeonato de Portugal e a Segunda Liga?
Olha, eu acho que sim. Acho que o quadro competitivo que estava antes até era bom, que era o tal da segunda B. Havia a terceira divisão, havia a segunda B. Acho que era de pensar, mas já este ano, para uma Liga Elite. Aproveitar isto, não é? Por exemplo, com os 4 melhores de cada série. Agora é assim, eu estava aqui a ouvir e estava aqui a pensar. É assim, verdade desportiva, como se faltam 27 pontos em disputa. Mas qual verdade desportiva? Eu tinha hipótese de ir ao play-off. Outros clubes como eu tinham hipótese de ir ao play-off. Mas qual a verdade desportiva? Então agora vou-vos fazer uma pergunta. Porquê é que os 8 que iam ao play-off eram os 8 que estavam os 2 primeiros de cada série? Porquê é que não eram os 8 melhores pontuados? Por exemplo, quem subiu foi os 2 primeiros melhores pontuados. Então porquê é que é assim? Agora é assim, entramos aqui num caso que é a verdade desportiva. Não há verdade desportiva. Faltam 9 jogos. Há muita coisa. Acho que é importante salientar que temos que defender o clube, os clubes e os jogadores. Esses são os prejudicados. Eu farto-me de rir quando vejo clubes virem para aqui falar e depois têm 3, 4 meses de ordenados em atraso. Querem ir ao play-off e não pagam os seus jogadores. E vocês sabem que é verdade. Há clubes certinhos que têm condições para ir, que têm uma estrutura boa, e que lutam e que, tivemos todos azar, houve a pandemia, tivemos todos azar, ok. Agora, aqui não se pode falar de verdade desportiva. Quando faltam 9 jogos, a verdade desportiva era disputar os 9 jogos, tudo bem, e a seguir play-off. Certíssimo. Quando não é possível fazer isso, há várias soluções a fazer. Agora, quando se vem para aqui cheio de conversa e depois os jogadores não têm dinheiro para comer, é triste. Eu acho que a Federação podia muito bem aproveitar agora e mudar o quadro competitivo. Era uma oportunidade muito importante, certo, Presidente? Era uma oportunidade importante esta para se mudar. Isso mesmo. Acho que é importante porque nós, no nosso campeonato, há aquelas equipas do meio da tabela para cima que têm condições e há aquelas que andam ali só para... É aquelas equipas que andavam na terceira divisão. Porque é que não se faz uma liga elite? Porque é que vamos estar à espera de mais 2 anos? Eu próprio, e vocês sabem, nós vamos jogar a clubes que não têm condições nenhumas. Os campos são uma vergonha. As pessoas não têm culpa. Tudo bem. Mas não podem andar a lutar com clubes que querem ir à segunda liga e à primeira. Os jogadores também não têm culpa, coitados. Os jogadores são vítimas disto tudo, como os clubes. Eu acho que a Federação e a Associação devia tomar várias medidas. Uma delas era, as taxas, reduzir taxas, inscrições, seguro. É muito mais bonito do que andar a dar uma linha de crédito de 12 mil euros que vamos ter que pagar daqui 2 ou 3 anos. Eu acho que isto, as seguradoras, neste momento, estão a cobrar e os jogadores não treinam, não jogam, não há risco. Não há risco. Eu acho que isto tem que ser tudo bem pensado. E mudar já o modelo competitivo. Não deixar só para outro ano, não é? Uma liga... Há tempo. Temos tempo. Agora é assim. Eu estou e sou solidário. O Loutano já teve muitas dificuldades, tem algumas dificuldades. Agora vejo clubes que querem subir divisão, querem ir ao play-off. E não pagam, não cumprem. Andam anos e anos a fazer isto. E acho que é uma vergonha. Também era uma oportunidade para acabar com essa mentira no Campeonato de Portugal e temos falado muito disso. Força estúpida, Silvia, é mesmo para ti. Em relação a essa questão dos clubes não pagarem e não cumprirem, a Federação tem por obrigação de tornar este campeonato mais profissional, até para assegurar o bem-estar do jogador. Porque nós, nesta situação, os únicos responsáveis por isto mesmo é a Federação. A Federação tem que obrigar com que os clubes façam contratos profissionais, não podem ser de 500 euros, é de 400, não pode ser de 400, é de 300, mas que faça, que obrigue para acabar com essas situações, como o Presidente estava a falar, de haver clubes com não sei quantos ordenados em atraso, mais daqui. Agora o que é que adianta isso? Depois dizem, os clubes que recorreram ao fundo, para o ano, só podem ser inscritos se pagar.
E eles pagam e depois andam mais 2, 3 meses e deixam de pagar aos jogadores. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E eu estou, como diz o presidente, o Hugo, porque está na hora de nós, próprios jogadores, nos unir e juntamente com os presidentes, porque nós temos que ser racionais e temos que ser coerentes naquilo que falamos. No meu ponto de vista, quando nós temos que criticar os clubes que não pagam, porque há clubes assim que não pagam e acho que esses clubes devem ser castigados, devem. Agora, nem toda a gente pode pagar pela mesma moeda. Há clubes que têm tudo direito, não é? Há clubes que têm tudo direito. Então, se têm tudo direito, não podemos olhar todos e meter todos no mesmo saco, não é? Porque eu falo no exemplo aqui em Felgueiras, nós em Felgueiras temos uma SAD, a SAD anda a investir dinheiro no clube, não é? E agora qual é a SAD? Nós falta-nos receber 2 meses, pagou-nos até o dia que trabalhámos, que eu acho que é o correto, agora falta-nos receber ainda mais 2 meses até ao final. A Federação acabou com a prova, disse que não havia condições. Porquê é que a Federação não pega e não devolve aos clubes o dinheiro das inscrições? Uma vez que terminou com a prova e que não acabou. Porquê é que a Federação não pega e não devolve aos clubes o dinheiro que paga pelas taxas de jogo, que não é assim tão pouco? Porquê é que a Federação não faz nada disso? Aí terminámos a prova e agora que se desenrascam estão os jogadores sem receber abril, maio, junho, julho, e não sabemos se vai haver mais, quando é que vai começar o campeonato. Isto havia uma solução muito fácil, e que era o meu ponto de vista. Realmente, ninguém teve culpa. Não podemos jogar agora. Esperámos, já parou 2 meses, vai parar 3. Não podemos jogar 3, para 4, é o tempo que fosse preciso. Agora, porque senão, vai haver clubes como o Lourosa, vai haver clubes como o Espinho, que estava na luta. Quem é que me diz que o Espinho não podia... Eu estou a dar o exemplo do Espinho, outro qualquer. Quem é que me diz que o Espinho não podia estar no play-off? O Lessa, o Guimarães B, Braga B. Na Série C estão todos colados. Na Série C agora, já sabemos que qual fosse a decisão da Federação, que ia haver sempre gente que não ia estar de acordo, que é perfeitamente normal e perfeitamente compreensível. A Federação devia ter tomado medidas mais coerentes. Não podemos, parou 2 meses. Porquê é que a Federação já terminou com o campeonato do CNS há 1 mês ou coisa assim, e esperaram para agora, para poder ver se podia jogar a Primeira Liga, se podia jogar a Segunda? Qual é a diferença? Não entendo. E é como eu digo, em relação aos capitães, o Paulo está aqui, estamos a defender na qualidade dos jogadores, os capitães estão com os presidentes e que se tenha que fazer alguma coisa, que se tenha que ser feita agora, porque isto é grave. Há gente a passar muita dificuldade, mas o pior não é agora. O pior é o que ainda vai vir. Se há gente agora a passar dificuldades, isto ainda se vai tornar mais difícil para a frente. Porque disseram-me a mim, e o Paulo está por dentro, sabe, nós, para receber o que tínhamos que receber, como é normal, o clube queria que nós assinássemos uma declaração que até ao dia onde trabalhámos, o clube pagou, que é perfeitamente normal. Para que o clube ficar salvaguardado também, não é? Porque se nós trabalhámos até aquele dia, o clube pagou-nos, e dali para a frente, quem terminou com a prova foi a Federação, correto? Como é que vai ser o clube a pagar o resto que falta aos jogadores, se nós não estamos a trabalhar? Não há receitas nenhumas a entrar, pelo menos eu falo aqui pelo Falgueiras e certamente os outros clubes, não, acho que é assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o FAF não vive do dinheiro da Câmara. O FAF, e tu estiveste lá, sabes, sim. O FAF é o dinheiro, é as cotas, é patrocínios, é tudo. É o merchandising, é tudo. É tudo. O FAF, em vendas de camisolas, faz por época 35, 40 mil euros. Sim. Que faz. E ainda para mais, podendo estar numa situação destas de play-off, o dinheiro que não perderam para a frente. Como é que agora o Presidente vai poder liquidar isso? Uma vez que, como é normal, dinheiro de receitas que iam entrar, de firmas que provavelmente tinham acordado um patrocínio e dando durante o ano, uma vez que acabou, se calhar até tinham prestações a caírem em março, abril, que é normal, que é perfeitamente normal. E agora não tem, como é óbvio, porque isto também é mau para as empresas, não é? Isto é mau para as empresas. E as empresas, já estão a passar dificuldade, certamente que já não vão dar aquilo que iam dar, não é? Agora é o que eu digo. Nós, capitães de equipa, estamos com os presidentes. Na grande maioria, não vou dizer que é toda a gente, porque há sempre um ou outro, mas na grande maioria os capitães de equipa estão com os presidentes, porque nós achamos que aquilo que foi feito, que é uma falta de respeito não só pelos jogadores, mas pelos clubes, porque há gente a investir dinheiro e há gente que quer chegar a outros patamares no futebol e com isto
com isto é uma vergonha. Temos o exemplo do Real também, é outro exemplo. Temos 2 anos seguidos. Um ano não foi porque Com questões tiraram 3 pontos. burocráticas, não é? Isto é ridículo. Isto, e depois dizem-me, porque há dirigentes que são uma vergonha, que fazem passar mal. E esses clubes têm que ser, castiguem esses clubes. Porquê é que não castigam esses clubes? E têm que pagar todos para a mesma moeda. Sim, Era uma oportunidade também, não é? Exatamente. Eu não entendo como é que só se vê os maus e não se vê os bons investidores. Não se olha para isso. Quer dizer, nós só queremos valorizar aquilo que é de mau e o que é de bom. Não se valoriza. Não há importância nenhuma. Há pessoas a investir nesta divisão, que querem ou reerguer um clube, ou por isto ou por aquilo, ou até querem poder, como neste caso aqui, temos está na SAD, que é a agência, que é a MNM. Certamente eles estão aqui. Ninguém está aqui para perder dinheiro. Não é? Ninguém está aqui para perder dinheiro. O objetivo deles é levar o clube para a segunda liga. E aí diga uma coisa, imaginemos que não estava fora de hipótese, mas nós sabemos que era difícil lá chegar. Mas imaginemos que estávamos ali. Ia ser bom para nós, eu falo para mim, eu sentia-me revoltado no ponto deles, andam aqui a meter dinheiro deles, o Vélez tem tudo em dia, tudo, e depois chega uma situação destas e vai uma época, um trabalho, aquilo que eles gastam, o tempo que eles perdem para isto. Para esta verdade cá no futebol. Isto não presta, isto estraga o futebol e como digo, eu, no meu ponto de vista, acho que é a hora certa dos jogadores se unirem junto dos presidentes, porque é assim, foi como disse o presidente Hugo, nós somos sócios da federação. Se os clubes se unirem, não vai haver competição. Não vai haver competição. Se tiver que parar, que parem. Mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita, que profissionalizem esta liga, que façam o que entender. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Isto é uma vergonha, porque é inadmissível. Porque eu vou dizer, eu até gosto, porque o Arouca, para mim, diz muito, porque eu joguei lá e gosto das pessoas, gosto do clube. Não é nada contra o Arouca, não é nada. Agora, porque se o Arouca estivesse na situação que está o Lourosa, certamente que ia fazer a mesma coisa que está a fazer o presidente, porque é revoltante isto. Isto dá vontade de nós desistir de tudo. Dá vontade mesmo do tempo que os presidentes perdem para trabalhar num clube que sabemos que é uma liga extremamente difícil, sabendo que, havendo competições, as próprias SADs têm muitas dificuldades, às vezes, para poder cumprir com os seus jogadores. E agora chegamos a este ponto que fazem aos clubes. Isto é uma falta de respeito enorme. Muito bem, vamos... Deixa-me só acabar, realmente, desculpa. Aquilo que está a ser feito em relação aos próprios jogadores, como disse, que há jogadores a passar muitas dificuldades, está a ser feito pelos capitães de equipa, porque até hoje, é bom referir isto, até hoje ainda nada foi feito que se dissesse assim, olha, está aqui, está resolvido, houve isto, houve aquilo, nada. Até hoje, nada. E o Paulo está aí, sabe-lhe dizer, também quanto eu. Força, Romão, força. Sim, eu queria só dizer em relação a isto que o Peter Silva estava a dizer, que o Real foi 2 épocas seguidas administrativamente punido, entre aspas, porque esta época não é bem administrativa, mas por decisões, e temos o exemplo do Casa Pia, que 2 anos seguidos também por decisões de alguém foi beneficiado, e nada contra o Casa Pia, que praticou um excelente futebol, mas depois acabou por ser beneficiado na época passada, e este ano, ao que parece, também não vai descer. E acho que a indignação de todos é essencialmente esta, porque nós até na página já demos este exemplo em relação ao futebol nos outros países e às modalidades que em Portugal, e a indignação parte disto tudo. Nós tivemos, por exemplo, o comunicado da Federação do Handball, foi muito simples, aquilo é uma página só, é dizer assim, o handball em Portugal, seja do ABC, do Porto, o Sporting, aquelas equipas que andam lá na Liga dos Campeões, até as equipas das divisões mais baixas, as regras são as seguintes: só quem estiver nesses lugares, não há campeões e ninguém desce. E as regras são iguais para todas, e não há aqui desconfiança nenhuma sobre as tomadas de decisões, se vai beneficiar aquele, se não vai beneficiar aquele, e ponto final, acabou-se. Claro que há sempre discussão, foi aquilo que já dissemos, tudo mais. E acho que isto revela esta questão de haver há promiscuidade em todas estas coisas, pelo menos a mim é o que nos parece. E é mais uma vez,
o exemplo do abandono que este campeonato está sujeito e que já foi aqui transmitido por todos, e acho que todos acompanham, acho que toda a gente, menos a comunicação social, os jornais esportivos não fazem, não sabemos bem porquê, ou se já sabemos, mas pronto, atribuem medalhas de ouro a quem toda a gente contesta, mas isso já são outros assuntos. Mas dizer também que não é bem verdade aquilo que se disse, que a Federação ou os organismos do futebol não apoiaram os clubes. Há esta questão do empréstimo, supostamente é para pagar os ordenados, que já vimos que não serve de todo, mas depois também há outra coisa que foi feita a partir com o sindicato dos jogadores, que foi o Fundo de Garantia. Este Fundo de Garantia, eu acho que isto é muito importante que todos ouçam, que deu 3, 4, 5 clubes, a Associação Desportiva Oliveirense, Montijo, clubes que estavam em dificuldades há muitos anos, deu 70 mil euros. 70 mil euros. Isso basta pesquisar aí no Google as notícias de 70 mil euros. O Futebol para a Vida, deste movimento que se criou. Sim, os jogadores, não é? Sim. Exatamente, já alimentou muita gente, já não sei quanto é o dinheiro ou tudo mais, mas nem metade deste dinheiro já angariaram, mas já juntaram muita gente, civis, muitos jogadores, e viram que situações funcionários de clubes também, atenção. Exatamente, situações deploráveis. Inclusive, isto é importante ouvir, estes foram ao Oliveirense, e estamos a falar de 70 mil euros dividido por estes 4 clubes. Ou seja, houve dinheiro que entrou por parte do sindicato, que não é do sindicato, é da federação, que entrou nestes clubes. Não para os jogadores, mas para os clubes. E eles foram lá entregar comida, que havia fome. Quando se diz que há fome, eu acho que isto é bater no limiar da desgraça, da condição humana. E eles chegaram lá, havia janelas partidas na casa, viviam não sei quantos no mesmo espaço, já aqui falamos. Havia um jogador que tinha a namorada ou a esposa com um bebê ao colo, não tinham fraldas, tiveram que ser eles a comprar fraldas e leite e essas coisas todas para o bebê. Foram ao Montijo, não havia camas para os jogadores estarem deitados. Falamos de quê? Estamos a falar de quê? Isto é bater no fundo, e não é deste ano, é dos últimos anos. Não consigo perceber. E onde é que estão os 70 mil euros que foram dados? Que controle é que houve? Eu não consigo perceber. Eu acho que isto aqui batemos no limiar da desgraça e do desrespeito por todos os profissionais. E depois temos agora aqui esta guerra entre o governo e a Federação. Eu acho que isto aqui... O jogo do empurra, não é, Romão? Tem que dar panos para mangas. A Federação diz que foi o governo que decidiu parar com o futebol. E temos hoje o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, a dizer: os termos que definiram os encerramentos das competições são da responsabilidade das federações. Eu acho que isto é muito grave. Isto é uma questão pública demasiado grave. Isto tem que sair em todos os jornais, isto tem que ser falado em todo lado. Esta mentira, isto é uma mentira. E foi apanhada a mentira. Ela está na opinião pública para toda a gente, só não vê quem não quer ver. Os clubes da segunda liga calaram-se por 55 mil euros, afinal é um bocado mais, 70 mil, não sei o quê, e calaram-se. Mas isto não pode, a gente não se pode calar, senão nunca mais saímos desta questão. E não tem nada a ver os da segunda liga com a federação, não é? Sim, mas tem os campeonatos terminaram. O fim do campeonato, não é? Só o Feirense o Feirense é o único que está a bater de forma frontal, pelo menos, contra a situação. Entretanto, houve aqui alguns clubes hoje. E quando saiu daquilo que eu dizer, foi a Federação que disse que deu o parecer ao governo para terminar com os campeonatos. Só a Primeira Liga, inclusive. Porquê é que não deu, e porquê é que não deu o parecer para terminar com a Primeira Liga? Eles podem? Essa é a grande questão e o ponto inicial desde o início de sempre. É não haver igualdade. A bola deve ser quadrada. Deixa-me aproveitar força, Romão, força para terminarmos então. Sim. Só acabar. Também falar dos quadros competitivos. E eu acho que a Federação vai fazer, quando agora anunciar esta questão dos distritais, que pelo visto não vai haver, não sei se repensaram, mas também, sinceramente, é uma questão que já nem vou chatear, porque isto, a vergonha já é tanta que nem vale a pena. Acho que os quadros competitivos, acho que a Federação agora, quando anunciar, aquilo que vai dizer é o seguinte: para a próxima época vai-se jogar o campeonato exatamente igual,
ou até com os citários, mas exatamente igual. Porquê? E depois, na próxima época, vai criar essa divisão de elite, que acho que é a opinião de todos, que é fundamental para separar os profissionais dos não profissionais. E porquê que eles não querem fazer já na próxima época? Porque também acaba por ser um bocado injusto, porque não houve um pré-aviso de que esse campeonato iria existir, ou seja, eles fazem já para a próxima época, agora para a próxima época, o campeonato é exatamente igual, 102 equipas, 4 séries exatamente igual, e na próxima época sobe não sei o quê, exatamente igual ao que está agora, os playoffs e não sei o quê, e depois os 4 ou 5 primeiros vão para essa divisão de elite na próxima época e os outros ficam no Campeonato de Portugal como estavam. Eu acho que aí acaba por ser justo, embora fosse muito urgente já a criação dessa divisão de elite para ver já essa separação. Embora aqui perceba esta questão para ver uma questão de justiça, de logo ao início sabermos para onde vamos jogar, porque, por exemplo, o Presidente Tony estava a dizer, agora os 4 primeiros vão para essa divisão de elite, mas depois os quintos classificados, não sei que clubes é que ficaram, vão dizer assim, mas eu não sabia, né? Podia ter esforçado mais um bocado para chegar a esse 4º lugar, pronto, aí eu acabo por perceber. Mas depois, mesmo que haja uma reformulação, e isso é fundamental, a reformulação, se continuarmos a haver só 2 subidas, as reformulações não valem nada, é a minha opinião. Ora bem, deixa-me só aproveitar o facto que vocês falaram aqui de uma questão que é as condições que muitos clubes do Campeonato de Portugal têm e que estão preparados para o futebol profissional, quando no futebol profissional há muitos que não têm as mesmas condições, por exemplo, até para jogar dentro das regras que a DGS quer para a pandemia. Há pouco o Pedro Cordeiro estava a lançar isto aqui, mas Hugo Mendes, o que é que lhe apraz acrescentar depois de mais esta ronda? O que é que ficou por dizer há pouco que queira também deixar aqui claro? Remo, há aqui 2 pontos distintos. Podemos estar aqui a mostrar um pouco 2 pontos. O primeiro ponto é efetivamente a decisão que foi tomada assim, de um dia para o outro, sem claramente os clubes terem conhecimento, sem as associações de futebol terem conhecimento, sem que as associações de futebol também não tiveram conhecimento. Foi decidido a revelia esta subida de 2 clubes de uma forma inesperada. Esse é um ponto. A seguir, o outro ponto é os quadros competitivos. Eu posso efetivamente falar mais uma vez dos 2 pontos muito rapidamente. Falando efetivamente, e eu quero explicar isso ao Sr. Presidente Tony Quadro, dizer o seguinte: o Luciano Lourosa está indignado por algo que prometeram a 8 clubes. Eu não tenho culpa de me terem prometido a 16. Prometeram a 8. Eu tenho que confiar claramente na Federação Portuguesa de Futebol, porque nós somos sócios da Federação Portuguesa de Futebol. Nós pagámos inscrições, nós pagámos multas, que inclusive estávamos no tempo da pandemia, e o Lusitano Lourosa recebia multas da Federação. Como é que é possível? Estamos parados e o Lusitano recebia multas de jogos anteriores. Quer dizer que aquilo que o Lusitano Lourosa paga à Federação, paga o Loutano e pagam as outras 70 equipas do Campeonato de Portugal. Se efetivamente diz, e falou de uma forma generalizada, que há clubes que não pagam dos 8, você tem que referir esses clubes e automaticamente, sim, não vamos levar a roupa suja. Eu vou falar do Lusitano Lourosa, que é um clube que cumpre tudo na sua íntegra. A todos, de facto, todos os jogadores, a todos os fornecedores, a todos os colaboradores do Lusitano Lourosa. Estamos a falar algo, e assim respondendo ao Remo, temos condições de campeonatos profissionais. Temos todas as condições máximas para realmente estarmos num patamar acima. E quero reforçar isto. Enquanto o Lusitano Lourosa foi iludido por algo que a Federação foi passando, que 8 clubes iam ao play-off, e o Lusitano Lourosa queria jogar os 9 jogos. Porque jogando os 9 jogos, nós iríamos terminar em primeiro lugar. Ok? Porque os pontos que estavam disponíveis, o Lusitano Lourosa também chegaria ao primeiro lugar. E automaticamente, até se calhar fazia mais pontos, e a esta hora tinha subido. Isto é o se. Automaticamente, a Federação não decidiu ou achou que não havia condições necessárias para realizar os 9 jogos. A Federação decidiu que a melhor forma era um play-off a 8 equipas, que era assim que estava no regulamento. Um play-off a 8 equipas. Automaticamente, de um dia para o outro, por mérito desportivo, achou por bem, automaticamente, beneficiaram, não vou dizer beneficiar, porque é o nome que pode não ser beneficiar, mas elegeu aqueles 2 clubes porque achou que tinha que ser aqueles 2 clubes. E sabemos porquê. Alguns de vocês sabem, alguns de vocês podem saber, outros não sabem. Agora, há aqui uma questão muito clara. Há aqui clubes
que automaticamente beneficiaram com este estado de emergência. Não pagaram aos seus jogadores devidamente. Pagaram até quando acabou o campeonato em março. Havia situações, claro, que até podiam estar em dívida anteriormente. Havia clubes que tinham descido ou estavam a lutar para não descer e com esta situação não desceram. Haviam clubes que estavam a meio da tabela, nem subiam nem desciam e até podem ter beneficiado também com isto. E acredito que havia clubes que estariam para lutar para o playoff e acredito até que estas 8 equipas não seriam no final as 8 equipas que iriam lutar pela subida. Mas foi algo que nos passaram informação. Eu não estou a duvidar que o Voltán ou outra equipa qualquer poderia estar na zona de playoff. Agora, se o campeonato para ali automaticamente, a Federação foi falando connosco que, porventura, íamos ao playoff, nós e mais 7 equipas, iríamos disputar dentro de campo. O termo utilizado era claramente que iríamos voltar à relva. E os nossos jogadores, que são seres humanos, automaticamente, e a nossa equipa técnica, foi trabalhando nesse sentido. Nós estávamos envolvidos nesse cenário. Agora, em relação a condições da DGS, automaticamente o Lusitano La Rosa, com certeza tinha, que eu sei quais eram as condições que se falou, o Lusitano La Rosa tinha condições para receber esses jogos e com as regras da DGS. O Lusitano La Rosa tinha essas condições. Porquê é que não nos deram a oportunidade, claramente, de lutar pelo nosso objetivo? Nós, a época passada, fomos ao playoff, como toda a gente sabe. O nosso primeiro jogo da primeira mão, jogámos no nosso estádio. Já o segundo foi um jogo à porta fechada. Os nossos adeptos não puderam estar ao nosso lado para nos apoiar. Não puderam. De uma decisão que sai num playoff. O que é que o Lusitano La Rosa teve culpa disso? O que é que teve culpa disso? De jogar um jogo à porta fechada. E digo mais, e a seguir, estamos outra vez automaticamente com um objetivo claro para alcançar os profissionais. E nós automaticamente acontece-nos isto. Agora, há uma situação. Existem muitos números em cima da mesa que os clubes, de facto, haviam de receber. A Federação preocupou-se em arranjar 1 milhão de euros para a segunda Liga. Ainda não vi preocupação nenhuma com o Campeonato de Portugal. E não vi nenhuma preocupação a dizer que tenho 1 milhão de euros para os clubes do Campeonato de Portugal. Nem 2 milhões, nem 3, nem 5, nem 10 milhões. Ainda não ouvi isso. E além disso... E mais, a seleção abdicou de meio prémio de qualificação para o europeu e esse dinheiro, em vez de ser dado aos clubes, tanto futebol feminino, futsal, não, foi incluído na linha de crédito, que isso é uma situação que é vergonhosa. O presidente do Castro Daire esteve aqui a semana passada comigo e com o Afonso, explicou essas contas todas direitinhas, ou seja, em vez de ser dado e foi incluído no crédito. Exatamente. Mas foi dado, porque é que foi incluído no crédito? É uma das questões que vocês devem colocar no vosso... É assim, eles dizem, é o dinheiro que é dado no final, aqueles 5 dos 35 do dinheiro que fica. Então pegam, para que é que incluíram aí? Mesmo que as contas não batem certo. Eu ia falar acerca disso. Deixa-me terminar. Força. Aqui a questão, a Federação preocupou-se sim com o Lusitano La Rosa para o Lusitano La Rosa aceder a uma linha de crédito. Uma linha de crédito que nós tínhamos acesso, que existia, de certa forma, não juros, e que na qual iria ser dado aos clubes 33% do crédito, que cada clube poderia buscar cerca de 30 e qualquer coisa mil euros, que 33% no último ano, se os clubes mantivessem todos os escalões e todas as equipas que têm, porque bastava não manter as suas equipas. Imagina, se uma equipa tem 24 equipas, desde os petizes até aos júniores, júniores A, júniores B e mesmo a equipa sénior, automaticamente, a equipa B, inclusive até o Lusitano La Rosa, tinha que manter isso tudo na íntegra para beneficiar 33%. O Lusitano La Rosa podia beneficiar não de 30 e qualquer coisa mil euros, mas sim de 60 e tal mil euros. Porque nós temos uma equipa no futsal feminino que está na Primeira Nacional. Também havia essa verba para o futsal. E o Lusitano La Rosa está na Primeira Nacional. Automaticamente ligaram-me, neste caso mandaram um SMS, em antes de 48 horas de acabar a linha de crédito, ficaram admirados pelo Lusitano La Rosa não recorrer ao crédito. Claro que não. Foi uma grande decisão. Só prova que o Lusitano La Rosa estava correto. Ia fazer um crédito para quê? Um crédito de 4 anos, que automaticamente, eu não sei o que é que pode acontecer ao Hugo Mendes.
deixar isso nas mãos do clube. Não ia fazer isso. E automaticamente 33% de oferta de quê? De algo imprevisto. Se a Federação quer ajudar, ajuda como ajuda na segunda Liga, e claramente sei que não foi uma ajuda também realista. Sei que antecipou um valor de infraestruturas. Foi 1 milhão de euros que os clubes da segunda Liga tinham direito e que a Federação antecipou nesse pagamento aos clubes de infraestruturas, para ajudar os clubes. Ok, já a Campeonato de Portugal não tem ajuda de infraestruturas, não tem ajuda de transmissões televisivas, não tem ajuda de apostas esportivas. Temos simplesmente oferta de 20 bolas numa época, ou 25 bolas. Opa, sinceramente, merecíamos respeito. Opa, é isso que estamos aqui a falar neste programa. Esse é o primeiro ponto. E de facto, existe aqui alguns clubes que podem não cumprir. Isso é responsabilidade desses clubes, que porventura devem ter as suas dificuldades. O Lusitano Rosa tem jogadores que ainda não receberam salários de outros clubes da época passada. Ok? Não receberam. E isso automaticamente acontece. Quando os jogadores chegam ao Lusitano Rosa, desabafam connosco. Não recebemos a época passada. De X clube. Ok? Isso acontece. E quem anda no futebol sabe disso. Aquilo que nós andamos no futebol, no Lusitano Rosa, cabeça muito bem levantada. É assim que nós andamos. Em relação aos quadros competitivos, o Lusitano Rosa fez parte de uma comissão com vários clubes e essa era a nossa luta. Aquela reunião dos 10 clubes, é isso? Não, anteriormente havia uma comissão que a ideia era ter os 72 aquela mais abrangente. E aí a nossa luta era efetivamente fazer a correção desses quadros competitivos. Sim, o Lusitano Rosa, desses 10 clubes, sim, mandou, e mais alguns, não são só 10, mandou, sim, um parecer do novo enquadramento competitivo, que achou por bem fazer esse enquadramento já para a próxima época. Sim, mas o Lusitano Rosa não pensa na próxima época. O Lusitano Rosa ainda está nesta época. Esta época para o Lusitano Rosa não acabou. Isto não é assim. Isto não basta dizer que acabou a época. Não acabou, não. Não acabou. Ainda existe muita coisa para decidir nesta época. E nós, claramente, pode acontecer aquilo que pode acontecer. Há uma coisa que eu quero deixar bem claro. O Lusitano Rosa é dos sócios. E nós vamos estar mais unidos que nunca para decidirmos o melhor para o nosso clube. E automaticamente vamos com certeza tomar decisões. Agora, há uma coisa que eu digo. Esta época ainda falta muito para terminar. Nós queremos uma verdade desportiva, claramente, aí concordo, a 1000%, era dar a oportunidade, como deu na Primeira Liga, de jogar os 9 jogos que faltam e mais os 6 que faltam no play-off. Não era preciso ser a 2 mãos. Essa era a verdade desportiva a 1000%. A segunda verdade é aquilo que foi iludido a 8 clubes. Eu vou dar aqui uma analogia muito rápida. Imaginem o que é vocês ter um pai e uma mãe, todos temos, felizmente, é por isso que estamos cá, e ter 8 filhos. E esses pais têm, de facto, uma herança enorme para os 8 filhos. Uma herança enorme. E automaticamente vai iludindo os filhos, sim, entretanto vamos fazer as partilhas. Vamos fazer as partilhas, a vocês 8 e tal. E depois vamos a descobrir, as partilhas vão para 2. E os outros 6 ficam sem nada. Foi isso que aconteceu. Esta é a analogia. Foi isso que nos prometeram. É só isso que nós estamos aqui a lutar. Muito bem, Presidente, muito bem. Eu ainda vou... E só para terminar, é óbvio que contamos com a força de todos os clubes. Contamos com a força do Oltano, do Felgueiras, de todos os clubes, não é dos 8, de todos os clubes, de todos os jogadores, dos clubes do campeonato distrital, de muitas equipas que já tinham sido campeãs, campeonato, que também estão indignadas. Clubes da segunda Liga, não é só o clube que mencionaram cá, há outros clubes que também estão indignados. Agora, acredito que também na segunda Liga daria jeito a alguns clubes não jogar, porque efetivamente já não conseguiam subir nem descer, ok? E automaticamente daria jeito de terminar a época desportiva. Mas quem tinha o objetivo de subir, é óbvio que também quer essa verdade desportiva. E alguns não assinaram mais aquela declaração de apoio. Deixa-me só fazer uma pergunta em relação ao Presidente Hugo. Se realmente levarem esta indignação à Federação e a Federação tiver uma solução como teve para os clubes da segunda Liga, que é dinheiro, isso seria uma solução viável? Essa não é a nossa solução. Os 6 clubes não... Então fica aqui vincada, então.
E isso, o Romão perguntou isto porque na segunda liga muitos clubes aceitaram o dinheiro e ficou por aí, né? Isso aí, o Lusitano Lourosa e os outros 5 clubes não procuram dinheiro. Nós procuramos aquilo que nos prometeram. E se automaticamente não cumpriram, vão ter que arranjar uma solução para estes 6 clubes. E mais, pode ser a solução acabar com eles, mas que nos digam. Podem a seguir ligar para o Gomes e dizer o Lusitano Lourosa acabou. Que me ligam. Eu estou aqui. Eu sei que há muitos que me estão a ver e a ouvir. Peguem no telefone e digo, olha, Presidente, perante aquilo que você atuou, você acaba com o clube que morreu. Pronto, eu vou falar isso com os sócios. Pá, e simpatizantes. Mas nós temos projetos, não basta todos os jogos ouvir palavras bonitas da Federação, inclusive já ouvimos da Liga de Clubes, inclusive de todos que fazem parte de delegados, a dizer que nós não temos condições para estar no patamar acima, que nós não merecemos estar no Campeonato de Portugal, que nós merecemos estar em outros voos. Mas depois, na hora da verdade, é aquilo que acontece. E é isso que nós todos vemos. E eu quero deixar claro que estamos aqui com 2 pontos distintos. Efetivamente, que a época para o Lusitano Lourosa ainda não acabou. E o segundo ponto, a nível do quadro competitivo, sim. Aquilo que 72 equipas, se virem 2, é desgastante. Eu até vou dizer sinceramente, vai haver muitas equipas que não se vão inscrever no Campeonato de Portugal. Presidente, deixe isso para uma última intervenção, porque eu tenho que fazer aqui um apanhado rápido a toda a gente e depois vou dar uma oportunidade para uma última declaração. Paulo Monteiro, o que é que em nome dos jogadores ainda queres acrescentar para esta reflexão, tendo em conta que obviamente toda a gente nos está a ouvir? A vontade dos jogadores que estive bem ciente, nós queremos jogar. Como eu ouvi o Presidente o seu Presidente Tony, eu quando falei na verdade esportiva, eu estava a partilhar a ideia de jogar, ou seja, nós jogadores partilhamos a ideia de jogar dentro do campo, ou seja, eu bem sei que as equipas que estão em 3º e 4º lugar têm hipótese de se qualificarem para o play-off, portanto, que fique bem ciente, a opinião dos jogadores é geral, nós queremos resolver isto dentro do campo, porque o futebol só faz sentido dentro das 4 linhas, tudo isto, este movimento que há à volta do futebol, à volta dos dirigentes, este diz que diz, o que é bonito é dentro das 4 linhas. E nós queríamos a verdade esportiva, e é isso que eu defendo, e nome, sendo porta-voz, eu neste caso e o Pita Silva, é que nós queríamos fazer a competição e subir divisão dentro do terreno do jogo. Podia não acontecer, podíamos não conseguir, mas de certeza que a satisfação no final de uma época seria completamente diferente. Era só isso que eu queria deixar bem ciente. E o que é que estavas a falar, Remo? Desculpa lá. Estava-te a dizer o que é que querias acrescentar mais e também perguntar-te se como jogador, por exemplo, olhando para o comunicado do FAF, e eu falei com o Presidente sobre isso, há muita preocupação de muitos clubes sobre da sobrevivência e de manter as contas direitas, não é? Vocês como jogadores preocupam-se também que os clubes fiquem com dificuldades, não é? Exatamente. Há uma preocupação porque tu sabes que o FAF, tu estiveste lá e sabes que o FAF é um clube cumpridor, que tem uma massa adepta única. Eu se calhar revejo um bocado nas palavras do Presidente Hugo Mendes, porque o FAF e nada fica atrás da Lourosa. O FAF também tem o FAF enche os estados todos, nós jogamos em casa, há uma paixão ali enorme. E eu também me revejo que os adeptos de Lourosa também, não só de Lourosa, Espinho, eu sei que o Presidente tem algumas preocupações, porque o término desta fase do campeonato, claro que ele tem patrocinadores. Há patrocinadores que investiram, mas era para o ano inteiro, não era para 70% dos jogos. Isto aqui vai acarretar dificuldades. Obviamente que a preocupação do Presidente do FAF passa por aí. A Federação, quais é que são as medidas que a Federação termina com o campeonato e agora vamos desenrascar, vamos ver como é que é. Os jogadores ficam completamente sem chão, que é mesmo assim que estamos nesta situação, e a Federação não tomou iniciativa nenhuma para resolver estes problemas. Isto aqui vai criar uma crise maior. O futebol cada vez vai ficar mais podre, porque eu tenho que ressalvar esta parte. O maior grosso do futebol português é os jogadores de CNS. Eu já passei nas 3 divisões, já passei na Primeira Liga, na Segunda Liga e no CNS, e com muito orgulho. E eu posso dizer que o maior grosso, onde tem o maior bulto de famílias, é no CNS. No CNS. Há muitas famílias que agora vão ter dificuldades, não é? Felizmente, houve os capitães aquele fundo para a vida, que estão a acudir muita gente, que é público, não é? Mas a Federação nada fez. Isto aqui vai acarretar dificuldades, não só para o FAF, como outras equipas, porque ninguém anda a esbanjar. O Lourosa, certeza absoluta, que está aqui o Presidente, não vai conseguir aguentar esta aposta durante mais 2-3 anos se não tiver os dividendos.
porque esta aposta é válida, mas é num clube, numa segunda liga. Porque os investimentos que o Lourosa faz, e se continuar mais 2, 3 anos nesta divisão, provavelmente, se calhar, o presidente se calhar vai pôr um ponto final e quem é que perde? Perde o futebol. E eu acho que a Federação não está a salvaguardar nem os jogadores, nem os próprios clubes. Eu compreendo a preocupação dos presidentes, porque realmente isto vamos criar aqui um fosso bastante... Já nesta altura já há bastante... Na nossa divisão já existe um fosso entre as equipas que estão a lutar para subir e as equipas que normalmente passam mais dificuldades. Eu acho que isso aí cada vez vai acontecer cada vez mais. Porque não existe apoio nenhum. E a verdade é essa. Pronto, e era isso que eu queria transmitir, basicamente, que acho que a Federação devia mudar, principalmente, não só os quadros, e retificar esta decisão que é completamente injusta. E eu sou a favor de os campeões ver-se dentro do campo. E eu sou sincero, vou confidenciar. Eu, se subisse divisão, agora eu acho que não tinha o mesmo prazer. Não tinha o mesmo gosto. Agora recebi a notificação de subir divisão. Eu gostava de subir divisão dentro do campo. No amor ou numa eliminatória. Isso é que me dá prazer. Agora ser anunciado e subir divisão, vale o que vale. Eu sei que para os interesses do clube é ótimo, para os dirigentes é perfeito. Neste caso, o Vizela, que sem tirar o mérito ao Vizela e ao Arouca, que são duas excelentes equipas, e eu também sei a aposta que o Vizela fez e que tem uma grande equipa, e se calhar, provavelmente, se fosse ao play-off, era uma das equipas que tinha mais hipótese de subir, mas isso não está em causa. Poderia e não podia. E podia não acontecer. Mas a verdade é que o mérito esportivo é isso que nós, jogadores, queremos defender sempre. Era jogarmos e o melhor que subisse de divisão. Era isso que nós queremos salvaguardar. Deixa-me aproveitar para dizer, há muita gente que nos ouve pela primeira vez, é normal, até porque, por exemplo, é a primeira vez que o Felgueira está representado, o Lourosa, o Lolutano não, que já cá esteve um dos jogadores, e muita gente está a nos ouvir pela primeira vez. O Lourosa até não é a primeira vez, já esteve cá o Rui Quinta logo no programa inaugural, mas que nós ouvimos já todos os clubes que estão nos lugares de subida, já ouvimos do Distrital, já ouvimos da Segunda Liga, já temos ouvido, se há recado que em mim não vai caber e não vai ter lugar, é esse de não ouvirmos todos, porque já ouvimos todos, já tiveram cá os presidentes praticamente de todos os clubes, do Distrital, do CNS, jogadores, capitães, não capitães, já tentamos e sempre com a vontade de refletir, e é isso que estamos aqui a fazer hoje. Presidente Tony Duadro, o que é que lhe apraz acrescentar, sendo que eu enalteço aqui o que disse há pouco e subscrevo a parte em que disse, concordo, eu ainda hoje não tenho problema, eu assumo as minhas palavras, como sempre na minha vida, li o editorial do Jornal A Bola, em que se dizia que não era o momento de se alterar, que vamos ter muito tempo para isso, eu não concordo nada, acho que este era o momento para olhar para as coisas e principalmente para ouvir os presidentes, os jogadores, tem que se ouvir os jogadores, de uma vez por todas, ouvir os treinadores, quem está dentro do jogo e mudar aquilo que toda a gente vê que está mal. Portanto, para mim será sempre uma oportunidade perdida e será importante os clubes também estarem unidos nisto, não haver uma fação de 10, de 8, de 6, haver uma união em prol do Campeonato de Portugal. Não sei se é essa a sua opinião, Presidente, mas dar-lhe a oportunidade para a sua última intervenção também. Remo, em primeiro lugar, queria só fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo Hugo Mendes. Muito breve. Claro que sim, claro que sim. É assim, da parte da Federação foi-lhe prometido o play-off. Há algum documento escrito? Algum e-mail? Algum... Presidente, eu sei que há pessoas que têm que efetivamente ter um documento escrito. Há outras que podem não precisar, não é? Mas isso é uma situação que, primeiro, acredito que o Sr. Presidente não está a duvidar de mim, nem dos outros 7 clubes. Com certeza, também foi mencionado no nosso comunicado quem foi a pessoa em questão. Automaticamente, eu sei, talvez com o Lolutano tem que ser tudo escrito. Com o Lusitano Lourosa, ainda há situações que a palavra vai mais que um documento escrito. Mas isso aí é uma questão que fica ao seu encargo, Presidente, e claramente que o Lusitânia vai muitas vezes por aquilo que houve e tinha que acreditar naquilo que a Federação nos passava enquanto informação. Agora, por escrito, não. Também pergunto-lhe se havia alguns documentos por escrito que o Arouca e o Vizela, que eram os 2 clubes que tinham mais pontos, queriam subir. Ok? Também pergunto isso assim, se efetivamente... É escrito também, que o Arouca e o Vizela tinham mais pontos... O que eu estou a dizer é que da parte da Federação e da minha própria AFA, da Associação de Futebol do Algarve, fomos conversando, mas nunca, ao Lolutano, nunca prometeram nada. A nossa conversa era sempre, nós queríamos acabar o campeonato a jogar, se possível. E a conversa que vinha da Federação
através do Carlos Lucas, foi sempre não sabemos, estamos à espera, a nós nunca nos prometeu nada. Por essa era a minha pergunta. A nós sim, Presidente, a nós sim. Ok. O FAF também publicamente já assumiu que tinha essa garantia de... Ok. É assim. Acho que neste momento é a altura de olharmos o futuro. O Lourosa ainda está no campeonato, a gente já saiu, já acabou o campeonato. É assim, a Federação tem a obrigação de ajudar os clubes na próxima época, porque este ano tivemos muitas dificuldades. Nós, clube e jogadores, é difícil. Ninguém pensou nisto ainda, penso eu, mas vocês já pensaram quando é que vai começar o próximo campeonato? Pronto, ok. Quantos meses é que os jogadores vão estar agora até a final da temporada? Verdade. É importante pensar nisso também. Depois, eu penso que era a altura certa, a altura correta. Temos tempo de fazer o novo modelo competitivo. O novo modelo competitivo. E acho que era importantíssimo fazer isso. Porque até há clubes que não querem estar nesta divisão. É muito dispendioso. Então, aqueles que queriam e tinham condições, candidatavam-se, ficavam. Eu penso que era a altura certa. Quero aqui frisar que o Loutano respeita, não quer dizer concordo, respeita a decisão da Federação. Não há jogos, eles optaram por ser os dois com mais pontos. O Loutano pode concordar ou não, mas respeita. E quer dizer que a Associação e a Federação, com o meu clube, sempre teve uma postura correta porque nunca nos enganou. Nunca nos prometeu nada. Não posso dizer o contrário porque estaria a mentir. Estou preocupado. O futuro próximo já. Estou preocupado porque as despesas são muitas. Mesmo para a sustentabilidade dos clubes, Presidente. É óbvio. Estou preocupado com os clubes e com os próprios jogadores. Funcionários, não é? Funcionários. Quando eu digo clube é o total, é o geral. Agora é assim, há um problema grave que nós temos que pensar. Isto vai começar quando? Quando é que podemos começar a treinar? Quando é que podemos começar a preparar a próxima época? É coisas muito, muito complicadas. Agora é assim, eu gostava muito que a Federação revesse o quadro competitivo. Uma vez que este ano isto vai dar alguma confusão, mas não sei se a decisão será mudada, como é óbvio. Agora é assim, pensar no futuro, pensar se vier uma segunda vaga, o que é que se poderá fazer? Vamos começar o campeonato e há uma segunda vaga, qual é a solução? Acho que deve ser tudo muito bem pensado. Sem dúvida. E pelo menos planear e antever, não é? Porque a Federação e a Associação rever os pagamentos de taxas, policiamentos, multas, seguradoras, isso quanto a mim é ajudar os clubes. É isso que eu peço para a Federação rever. Sem dúvida. Pita Silva, vamos à tua última intervenção, que é que também em nome dos jogadores queres acrescentar, além daquilo que o Paulo já referiu. É assim, acho que foi referido agora pelo Presidente, também pelo Tónio Duatro, que referiu e bem que a preocupação neste momento é o tempo que os jogadores vão estar sem receber, sem saber quando é que se vai retomar a competição. Verdade. Acho que era fundamental a Federação ajudar os clubes para poder ajudar os clubes a ajudar os jogadores, porque se não for a Federação não vejo como é que isso se vai resolver e só assim é que faz sentido. Em relação aos quadros competitivos, como já foi dito, acho que isto só nos está aos olhos quem não quer ver que isto não tem assunto absolutamente nenhum. Em 78 equipas ou 72 equipas, subirem 2 equipas, isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Acho que, como disseste, leste o jornal e vistes que não era... lestes que não era o momento certo, e eu acho completamente o contrário aqui. Estou de acordo com aquilo que tu disseste. Acho que esta era a hora certa para podermos fazer isso, porque
isto é muito desgastante para os clubes. Já que aconteceu isto, não é, Pita Silva? Já que aconteceu este problema... Já que está, vamos resolver as coisas. E outra que eu também queria aqui deixar, a Federação tem que tornar este campeonato mais profissional, tem que assegurar, os jogadores têm que estar assegurados de alguma forma. Porque se isto fosse mais profissional, nesta altura os jogadores estavam salvaguardados. Não estou a dizer com isto que os clubes não cumpram, mas era uma salvaguarda para os jogadores. E com isto, por isso é que eu digo, acho que nós, jogadores e presidentes, devemos nos unir e resolver isto, mas de uma vez por todas, as coisas ficarem feitas. Já que está assim, está parado. Concordo. Já que está parado, se tiver que estar parado mais um mês, está parado mais um mês, mas façam as coisas, criem estabilidade, vamos criar profissionalismo, se o queremos, criem as condições para haver isso. E acho que esta é a hora certa, porque já que estamos numa situação difícil, sem culpa de ninguém, como é óbvio, com isto não estou a dizer que a Federação teve culpa disto, com os jogadores, que os clubes, não. Aconteceu, olha, acontece, não é? Mas agora, aproveitar exatamente isto. Aproveitar esta situação, vamos tirar alguma coisa de bom disto. E ouvir, que é muito mal. Ouvir os jogadores para se criar os presidentes, treinadores. Exatamente. Acho que é importante, no meio disto tudo, salvaguardar os jogadores, salvaguardar os clubes, porque os clubes também saem salvaguardados nisto, porque nós temos SADs, como nós sabemos que elas estão aí aos olhos de todos, que devem a dinheiro de torto e a direito, os jogadores recorrem ao fundo, a própria SAD para o ano paga o que está em atraso para poder escrever a equipa e anda mais não sei quanto tempo. Se obrigassem a ter os contratos profissionais, não pode ser de 1000, é 500, não pode ser 500, é 200, mas obriga. Porque eles assim já não faziam isto. Não é? Eles podiam fazer, os jogadores estavam no direito deles, tinham um contrato, está aqui, é isto. E eles tinham que chegar à frente. Agora, da forma como está feito, não beneficia nada os clubes, nem os próprios jogadores. Acho que era o momento certo para resolver isto tudo, de profissionalizar mais esta liga, porque nós vemos sempre, todos os anos... No fundo, era proteger o campeonato, não é, Pita Silva? Exatamente. Era para o bem do campeonato também. Exatamente, e para o bem da Federação, para acabava aqui com um bocado de confusões que há todos os anos, não é? Mesmo a própria como está criado, não faz sentido nenhum. Resolvia-se tudo. Agora, estamos parados, vamos deixar para amanhã aquilo que temos tempo para fazer hoje. Acho que não faz grande sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum e queria, para acabar, Remo, queria deixar aqui bem claro para que os clubes mesmo se unissem, porque sei como já fiz aqui, se não houver clubes, não vai haver campeonato. Não vai. Agora, tem que ser toda a gente. Não pode ser um clube, não pode ser dois, temos que ser todos. E este é o momento certo. Porque os jogadores também conseguem compreender, eu tenho falado com muita gente, com muitos capitães de equipa, os capitães de equipa conseguem compreender as situações dos clubes. Agora, claro que é óbvio que há clubes que não dá para compreender, como já fui aqui referido, que há clubes que todo o ano com salários em atraso, 2-3 meses, esses clubes merecem ser castigados, merecem, mas nem todos podem pagar pelo mesmo. Porque são mais os casos bons do que os casos maus. Castiguem esses clubes. E para deixar de haver esses clubes, qual é a solução? Profissionalizar esta liga. Se é agora, vamos fazer isso agora. Temos tempo, vamos fazer as coisas com tempo. Se não há tempo agora, nunca vai haver, Pita Silva. Exatamente. Se não há agora, então não sei quando é que vai haver. Isso é o que eu digo. E depois, em relação ao presidente, ao Hugo, eu compreendo toda a frustração, porque foi como o Paulo disse, havia uma forma, era aquilo que toda a gente queria, jogar dentro das 4 linhas. Agora, não compreendo, não dá para o CNS, não pode dar para a Primeira Liga, é a minha opinião, porque o futebol é igual, é com a bola, são 11 para 11, 3 árbitros, é igual, é exatamente igual. Se vai haver condições para jogar na Primeira Liga, com maior ou menor dificuldade, certamente os clubes iam arranjar condições para são 90 jogos, são 90 jogos, aqui falava-se de 6. Ora, meus amigos, gostava de ter muito tempo para mais, mas não tenho muito mais. Romão Afonso, não sei se quer, eu tenho uma última questão para colocar ao Hugo Mendes, até porque... Sim, queria só fazer uma introdução final também. Eu ia perguntar se querias depois ou antes. Se queres não, já tu...
ou queres falar já? Então, faz, então. E fecha o Romão Afonso. Presidente, temos aqui vários presidentes, aliás, o Álvaro Sequeira do Gondomar e mais, que ao longo do programa todo, quando o Romão Afonso falou que tinha que existir a união, falaram já aqui muitas vezes nos nossos programas, isto veio à baila, mas tenho que lhe colocar a questão, até por respeito aos outros presidentes, aquela questão das reuniões que foram existindo num determinado momento, a 10 ou a 8, sem querer saber do resto do campeonato, se isso, no seu entender, acabou por prejudicar agora esta possível união entre todos. Não, isso não prejudicou. De facto, é um campeonato com 72 equipas. Ter o consenso de 72 equipas numa comissão é um desafio, porque existem muitos interesses colocados em cima, claramente, e isso notou-se. Este grupo das 72 equipas acabou por realmente se desunir por causa dos interesses dos clubes, cada um tinha o seu interesse. Aquilo que acontece, quem efetivamente começou a prejudicar tudo isto foi efetivamente a Federação, quando automaticamente vem este Covid, que não estamos a contar com ele, e automaticamente não houve medidas realmente para meter a mão nestes 72 clubes, e automaticamente as equipas começaram todas a pegarem-se umas com as outras acerca deste Covid, mas quando digo todas, não o Lusitano Lourosa, com uma série de equipas que realmente estamos unidos, e a prova disso são estes 6 equipas que nós estamos mais unidos que nunca, e outras ainda, o Campeonato de Portugal também estamos unidos. E há muitos clubes do Campeonato de Portugal, muitos mesmo, que estão solidários com o Lusitano Lourosa. Temos recebido várias mensagens, estes 6 clubes, de jogadores, de presidentes, de staffs, realmente para nos dar aqui apoio, e naquilo que nós precisarmos estarão connosco. Essa situação da comissão, e como viu... Era para muita gente, era uma reunião secreta, não é? Para muita gente... Não, é assim, isso da comissão, aquilo que aconteceu, de facto, para muitos clubes, esta decisão de não descer nenhuma equipa no Campeonato de Portugal, para muita gente foi muito positivo. E efetivamente havia muita equipa que podia estar ali para descer, havia ali outras que realmente estavam a lutar para não descer, havia equipas que já não tinham nada ali a ganhar nem a perder, estavam no meio da tabela, e havia equipas claramente que ainda podiam jogar aos playoffs. Houve aqui clubes que com esta situação se aproveitaram para realmente beneficiar de vários pontos, e isso foi um dos fatores claros desta desunião de alguns clubes com outros. Aliás, começou cedo quando o Vizela e o Arouca começaram logo a defender que deviam subir os dois, não é? Nós assistimos aqui num programa aqui. Exatamente. E depois há uma começaram por ser 8, mas depois não é. E depois há uma situação. Nós ainda temos um grupo WhatsApp, na qual esses clubes estão todos integrados, e claramente quando acontece que o ideal era até o campeonato terminar, já que não havia condições, não havia descidas, não havia subidas, e depois automaticamente existem alguns presidentes que têm 2 caras e depois a seguir até dão uns parabéns a quem subiu. E são situações que acontecem no futebol, que costuma-se dizer aquilo que se diz hoje, já não é aquilo que se diz amanhã. O Lusitano Lourosa não é assim, o Hugo Mendes não é assim. Sempre tive uma cara direta e objetiva, nas minhas intervenções, inclusive nesse grupo de clubes, sempre dei as minhas opiniões, e sempre me respeitaram, também todos os clubes sempre me respeitaram, sem exceção. Quer dizer que em relação a isso, nada a dizer, acredito que sim, que... Tem que ser mesmo para fechar, Presidente, temos mesmo que fechar. E ainda temos que ouvir o Romão. Acredito que a competição tem que ser claramente alterada. Como disse há pouco, o campeonato de Lusitano Lourosa ainda não acabou, o futebol português está de luto, não havia necessidade, claramente, de ter tomado esta decisão a correr até um sábado, sair do conforto das suas famílias, ir para a Federação, para tomar isto até à meia-noite de sábado, porque estávamos num estado de emergência. Não havia essa necessidade. Porque nós tínhamos timing. Porquê? Mais preocupante, como foi falado cá, é aquilo que os jogadores não sabem quando é que vão retomar os trabalhos, como é que se vão alimentar. E isso é que é preocupante. E os treinadores, há jogadores que só vivem do futebol. Sim, são a larga maioria. Temos mesmo que encerrar, Presidente. E podia dizer, e automaticamente tivemos aqui um presidente
que não desejaríamos. Fizemos 96 anos de história no dia 24 de Abril, que tivemos, de facto, uma mensagem do Dr. Fernando Gomes, que conhece claramente a história do nosso clube, um clube lutador. Tudo que conseguiu foi sempre com muito desgaste, muito, mas de facto, como ele introduz os Leões de Lourosa, os Leões de Lourosa merecem de facto todo o respeito, e acredito que o Dr. Fernando Gomes irá ter atenção a estes 6 clubes que tanto realmente lutaram para estar aonde estão, e todos os outros que também, claro, também poderiam merecer. Queríamos jogar os 9 jogos, não foi possível, um play-off não é possível, não podem por caixão dizer que sobe este e aquele. Não é possível, estamos todos juntos e claramente o desfecho acreditamos que vai ser outro. Isto vai ser revisto para a Federação de Futebol. Sabemos que, por vezes, a nossa voz é a nossa voz, mas eu sou um ser humano, pago impostos como pagam todos os portugueses que trabalham. Automaticamente acredito que vamos ser ouvidos pela Federação, pela reunião que nós temos já pedida, não é? Pedida, mas não marcada. Pedida, mas não agendada. Acredito que vamos ser recebidos. Já vimos ter sido recebidos antes da decisão com os 72 clubes, inclusive. Não o fizeram, ignoraram. Somos presidente. Fica esse apelo mesmo, presidente. Vamos avançar. Obrigado, Remo, pelo excelente programa, e obrigado a todo este painel, a todo o presidente, Tony Eduardo, Paulo Monteiro, Pita Silgo, Ramon Afonso, a todos sem exceção, e para os meus adeptos, Força Lusitana Lourosa, todos os meus sócios e a Armada, estamos juntos. Muito obrigado. Não se vá já embora, que Romão, força para fechar aquilo que entenderes. Sim, só apanhar aqui um bocado todos. Eu acho que sim, esta altura é a altura ideal para ver todas essas reformações que já pegam por tardia, mas eu acho que o exemplo destas últimas semanas, podemos ver que nada dificilmente as coisas podem mudar para bem, porque realmente não há um interesse e uma paixão grande por este campeonato. Eu acho que todas as decisões que foram tomadas até agora, não digo que foram fáceis, mas também se calhar não eram assim tão difíceis. Eu acho que se complicássemos menos todas estas questões, acho que teria sido muito mais fácil. Acho que houver unanimidade naquilo ou um acordo geral maior, acho que não era assim tão difícil. E esta crispação que aconteceu nos últimos dias é inacreditável, o ponto a que se chegou. Eu acho que isso é só porque houve um desrespeito e uma não atenção a este campeonato como ele merecia. Por isso eu vejo com alguma dificuldade estes novos tempos. Eu acho aqui uma questão: a nossa ideia sempre foi jogar até ao fim dos campeonatos. Mas entretanto, por algumas questões, aqui também percebo um bocado a Federação naquilo, por exemplo, quando se falava que a Primeira Liga e a Segunda Liga iam jogar e o Campeonato de Portugal não iria jogar. Eu aqui compreendia em parte, porque a realidade do Campeonato de Portugal não é só o Lourosa, não é só o Oltano, não é só o Olhanense, não são só clubes profissionais e com grande estabilidade e grandes condições. Também temos clubes muito, muito modestos e com algumas dificuldades, e aguentar este tempo todo os jogadores e tudo mais não era difícil. Nós não sabíamos até quando é que esta pandemia ia durar. E foi uma questão que depois, entretanto, deixamos um bocado de lado, esta questão do jogar até ao fim. Mas depois, agora, entretanto, enquanto estavam aqui a falar, fui ver aqui uma comunicação que nós fizemos com a Federação, que nós também fizemos uma proposta para eles, e nós, no dia 30 de março, a proposta que nós apresentamos já à Federação para jogar era que os jogos recomeçavam a 21 de junho e terminavam a 26 de julho, a fase normal, e depois os playoffs iam até 23 de agosto. Ou seja, nós para 21 de junho nós estamos a 1 de maio, e ao que sabemos os campeonatos profissionais irão voltar a 1 de julho, mais coisa menos coisa, e a nossa proposta, e isto foi em março feito, era a 21 de junho. E eu acho que se calhar aqui havia alguma possibilidade agora nestes termos, e se virmos, se isso acontecer, os campeonatos iam acabar a 23 de agosto. Claro que havia depois esta questão dos contratos, essas coisas, mas acho que a Federação conseguia, pronto, não era fácil, mas podia haver aqui alguma solução para possibilitar isso de jogar. E acabando em 23 de agosto, fazíamos as férias, embora já tenha havido este tempo atrás de férias, mas com as férias de pré-época, eu acho que o campeonato poderia recomeçar
ali em outubro, mais coisa, menos coisa. E depois, claro, a época depois tinha que ser um bocado apertada, porque já ia começar com um mês e tal de atraso, mas acho que era muito execuível. E vendo a evolução da pandemia e como as coisas estão, e havendo a Federação, se tem dinheiro e há dinheiro, poderia realmente, esta questão da DGS, poderia ajudar os clubes nesse sentido, e depois até seria mais fácil, porque o Campeonato de Portugal tem muito menos adeptos que a Primeira Liga, agilizar todo este processo. E, ou seja, não estávamos a falar absolutamente nada do que temos lutado nestes últimos tempos. E também, para terminar esta questão, e com muito respeito à opinião do Presidente Tony, eu acho que aqui o pressuposto, quando os campeonatos acabam, fazer um play-off a 8 equipas não estando a cumprir os regulamentos, é minimizar os regulamentos. Eu acho que isto é o correto, porque os regulamentos não dizem que só quem tem mais pontos, dizem que vai haver um play-off. E havendo e já que não há possibilidade de jogar, isso estamos a colocar de porta, acabou, não é essa possibilidade, mas já há uma grande possibilidade e era muito fácil, e foi isso que defendemos sempre, e acho que a indignação das pessoas é essa, é jogar pelo menos esses 6 jogos, e isso era muito fácil, era muito execuível por parte da Federação fazer, e isso era cumprir o regulamento, cumprir o regulamento que estava previsto, e isso era minimizar isso, e custa-me a mim a opinião de dizer que concorda com o Vizela Aroca, e estou a ser o mais honesto possível, porque acho que também nos programas houve algumas coisas que não dissemos, e acho que a nossa página sempre se pautou pela honestidade com quem o fazemos, e acho que um clube, havendo a possibilidade de fazer apenas 6 jogos, que era muito fácil, e cumpríamos muito a uma parte do regulamento, e acho que era o minimizar de todos os problemas. Acho que era melhor que dar a atribuição ao Loltano e ao Aroca para subir, na minha opinião. Eu concordo, eu disse que respeito. Exatamente, eu ia dizer isso, que o Presidente está que até podia não concordar, mas que tinha que respeitar. Mas de qualquer maneira, eu também. Ok, mas pronto. Exatamente. Eu sublinho o que disse o Romão. Aliás, só um segundo. Eu até te vou dizer mais. Sabes o que é que era justo? Não havia subidas nem descidas. Acabou. Não concordo. Exatamente. Por isso é que falei bonito. Presidente Tony Ado, Presidente Hugo Mendes, Pinta Silgo, o meu grande amigo Paulo Monteiro, também Romão Afonso, obrigado a todos. Acho que deixamos o nosso contributo em prol do Campeonato de Portugal, para o futebol português, e isso é o que a mim me agrada mais, e durante quase 2 horas conseguimos prender em direto um número sempre a rondar as 1000 pessoas em simultâneo, e foram muitas milhares que passaram por este direto, e por isso fico feliz por isso. Deixamos o nosso contributo, não tenho que concordar com tudo o que a gente disse aqui, mas fica mais uma semente, como eu costumo dizer, um bem-aja por isso, um abraço a todos, e nós aqui na Quarentena da Bola vamos continuar a dar voz a quem a maior parte das vezes não a tem, porque isso é a minha maior motivação e continuará a ser. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.